Muito bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós, Felipe Solari, diretamente do nosso QG, o nosso QG de esportes aqui, o nosso porão, o nosso bunker, para falar muito de esportes, de futebol hoje também. Obrigado a todo mundo que cola toda semana aqui. Toda segunda-feira tem, hein? Esporte FM, colhem aqui com a gente, certo? E hoje tenho a honra de receber aqui para a gente trocar uma ideia, Luciana Mariano. Lu, tudo bem? Bem-vinda, obrigado. Tudo bem, Felipe, legal, bacana demais estar aqui, já é um ambiente que me deixa confortável. Falou em esporte, eu contigo, já fico né? feliz. Desde pequena, assim, essa coisa com esporte, como que é? É engraçado, né? A gente precisa fazer um recorte aí, porque eu sou uma interiorana, né? Aham. Então, nasci no interior, em Jundiaí, e a gente não tinha o que fazer na vida mesmo, né? Outro mundo, né? Outro mundo. Total. Então, ninguém ficava colado na televisão, ninguém Celular. ficava preso em condomínio. Então, a gente vivia na rua. E rua é esporte, né? Total. E qual era teu esporte, assim, futebol ou você ia pra outros esportes? Não, O vôlei e ia o pra basquete outras. ia pra outros? Não. Basquete não. Era mais essa brincadeira de criança mesmo, coisas Aham. assim, sabe? Queimada, esse tipo de coisa. Claro, a criança se movimentava muito mais, assim, dia inteiro. teoricamente, né? Mas era muito mais, né? O Era uma dia inteiro, loucura. ficar em casa era uma coisa muito ruim na época. Total. Então, assim, era o dia inteiro inventando coisas, subindo morro, descendo morro. Eu moro no pé da serra, né, do Japi. Aham. Então, a gente ali ia pra cachoeira, descia de carrinho de rolimã, pegava bicicleta, era muito... E mesmo Jundiaí mudou muito, porque assim, né, a gente sabe, São Paulo mudou muito. Mudou as brincadeiras das crianças e mudou o espaço das brincadeiras, porque a rua também não é mais tão, né, Não é mais. como era. E Jundiaí, assim, Jundiaí mudou muito nesses anos. Mudou. Eu confesso que tomei um choque, porque eu passei 5 anos... Eu tomei esse choque lá. Eu Aham. passei 5 anos morando em Dubai, Olha, entre 2013 até 2018, quando eu voltei, né? E lá eu já tive esse baque, porque como é muito calor, é insuportável, não tem como, eu comecei a ver esse movimento lá dos plays perfeito. internos. Internos, aham. Então, toda festinha de aniversário de criança era num lugar fechado, pago, tudo pago, tudo contido, tudo, sabe? E eu comecei, gente, que coisa artificial, que coisa Virou um maluca. marketing, assim, né? Virou um... E aí eu falei, não, é coisa deles. Não, é coisa do Chegando mundo. aqui, é coisa do mundo mesmo, tá tudo muito É. diferente nesse sentido. E em Dubai, como que foi essa diferença cultural ali, assim? Eu acho que foi o período em que eu mais pude olhar para dentro, assim, e confrontar com aquilo que eu via. Claro. E entender que a minha realidade não é a realidade dos outros. Entender que as minhas expectativas não são iguais às dos outros. Que o que o outro faz não é errado, é só diferente. Foi muito assim. Foi um despertar mesmo. Você tinha restrições, assim, como mulher, você tinha algum tipo? Tinha sim. Ninguém me dizia claramente aquilo, Aham, mas o mas clima tava óbvio lá. que eu não ia testar. Justo. Né? Então, Aham. eu ouvia a chamada das mesquitas, as minhas amigas usavam hijab, usavam abaya. Aí você observava. Eu olhava, claro que eu convivia mais com brasileiros, né? Perfeito. Mas o meu ex-marido trabalhava pro governo. Aham. Então, quando tinham esses encontros, eu geralmente usava a abaya e eu percebia essa movimentação muito diferente. Nesses momentos você se adequava à cultura deles para aquele momento ali, né? Sim. Que era um momento mais. Mas nas internas, assim, nesses encontros com brasileiros era uma coisa mais interna, na casa. Normal. Normal, isso. Como se a gente O estivesse nosso aqui normal, e tal. né? Aham. Mas o derredor ali, ele era... No começo eu fiquei muito instável, assim, no sentido de, não, isso tá errado, Eu e imagino. não sei o quê, onde já se viu, que absurdo e tal. E depois eu fui percebendo quantas formas a gente tem de se aprisionar sem precisar que as outras pessoas façam isso por nós. É muito louco, né? E observar, assim, tudo isso. Bom, agora que tá tendo também uma questão muito grande lá, né? Assim, no Oriente Médio. Eu tô vendo uma série chamada Falda, que é uma Eu série, assisti. sabe, é muito boa e que retrata muito também esse, né, não necessariamente o ambiente de Dubai, assim, mas realmente a região. O Oriente Médio em si me Uhum. ensinou muito. Porque é complicadíssimo de entender. Fato, é isso, essa a conversa, assim. É muito É complicado. complicado, porque é a cultura deles. Eu também enxergo vários absurdos ali. Aliás, separar cultura
já começa uma treta aí. Total, a coisa do separar. Por isso que Religião, o diálogo é grande. cultura, comportamento, Perfeito. o que significam as várias e várias formas de governo. Então, assim, como o governo, os governos, né, as lideranças, elas se misturam com a ideologia de religiosidade Fazem diferentes acordos. para fazer contenção. Então, assim, É muito louco, né? O além estudo é do- muito profundo. Nossa, opinar sobre isso Exato. é assim, para dizer o mínimo, uma coisa leviana. E todo mundo agora, inclusive, isso tem sido muito falado no Twitter, assim, né? Até brincando com isso, no sentido de que, pronto, agora em uma semana a gente tá cheio de especialistas em Oriente Nossa, Médio todo e mundo tal, sabe né? tudo. E a gente não sabe nem o Não, início. Nossa, não. Porque, aliás, eu até recomendo para quem quiser assistir, tem um filme que foi pouquíssimo divulgado, porque ele realmente retrata coisas duríssimas a respeito, especialmente desses grupos insurgentes, né, e tal, chamado The Red Mosque. Ótimo, olha, ótima dica. É a Mesquita Vermelha, que, assim, a gente olha, né, e fala assim, o povo muçulmano não é o povo muçulmano, né? A gente precisa genérico recortar. isso, né? É muito Muito genérico. abrangente, assim. Muito. E aí eles mostram como desenvolver. É um manual de como desenvolver uma pessoa fundamentalista, uma pessoa que vai dar trabalho para o mundo, entendeu? Nossa. E eles não têm a menor culpa. São séculos de, É muito de louco. construção nesse sentido. Você pega uma assim, né? criança, bota numa sala e diz para ela que ela precisa repetir aquelas palavras 24 horas por dia. E, teoricamente, assim, qualquer criança que você botar numa sala e dizer pra ela que ela precisa fazer aquilo e dizer aquilo 24 horas por dia, a criança, como cérebro, esponja e inocência de mundo, vai absorver, né? Nós somos Vai. reflexos daquilo que a gente aprende quando criança, porque então realmente esse fundamentalismo, né? Que o fundamentalismo ele é visto em vários lugares, na religião e no futebol, inclusive. A gente assim, tá né? cheio de fundamentalistas. Totalmente. Assim, o comportamento é muito parecido. A cegueira da defesa daquela coisa. É um terreno tão ardente quanto o futebol, né? Eu vi agora, eu gosto muito de um cara chamado Yuval Noah Harari. Ele é um professor da Universidade de Israel e que escreveu um livro que para mim é um best-seller, assim, fica na minha cabeceira, que é o Sapiens. Depois ele escreveu o Homo Deus Homo também, Deus, né? Uhum, 21 Lessons for the 21st Century. E assim, o cara é, para mim, a maior cabeça pensante que a gente tem hoje no mundo. Mais moderno, assim, né? Atual, né? Totalmente conectado com Exato. uma linguagem muito simples de entender. E eu fui ver o que ele tinha a dizer sobre a guerra. E ouvindo tudo que ele falou, até me arrepia. Porque, assim, o fundamentalismo, ele tá muito ligado, por exemplo, ao hater. É fato, exatamente. Né? Como que a gente se junta odiando. Isso. Só a maneira de odiar deles é muito explícita e violenta. Mas os haters que estão lá, falando, não, eu só escrevi um tweet. Se você desse os elementos que dão lá para aqui, ia ser a mesma. Era guerra, a mesma loucura. É que a gente tem um espírito menos bélico. Isso. O brasileiro. É mais covarde, né? Nesse sentido. Exato. Ainda bem. Fato que é mais mas covarde. É mais covarde. E aí fica se escondendo, mas assim, esses ataques causam danos. Que é uma conversa que não dá pra eu não ter, assim, com você também, assim, porque você já sentiu muito na pele o futebol feminino sente muito isso, né? E as mulheres que estão trabalhando com o esporte nesse momento têm sentido, às vezes, avalanches de, assim... E você foi uma das escolhidas, inclusive, para essas avalanches, assim, né? Porque precursora. Exatamente. Foi em 97 que você começa com narração, assim? Narração em 97. E naquele tempo, né, eu brinco que para me odiar a pessoa tinha trabalho para me odiar, né? Porque precisava mandar uma carta, aí esperar o correio entregar, aí eu recebia, lia, aí eu respondia. E esse comportamento do odiar quem tá na telinha não era tão presente. As pessoas, se não gostava, meio deixava pra lá, vai pra próxima. Né? O mundo mudou muito nesse sentido. Simplesmente assim. É meio uma moda deixava odiar. pra lá. Vivia a sua vida. E eu acho que também essa era muito capitalizada gera um ressentimento no sentido de quem tá aparecendo e quem tá muito escondido. Isso. Geralmente é frustração. Né? Total. Total. Não tem outra... Porque se você parar pra pensar... Se qualquer um parar pra pensar...
eu fiz essa análise, essa autoanálise. Luciana, você já não fez alguma coisa parecida? E aí eu pensei, eu olhei, investiguei. E não, eu não fiz. Porque eu não tenho tempo de odiar ninguém. Claro. Minha vida está ocupada com o trabalho, está ocupada com os meus afetos, eu preciso voltar para academia, inclusive, não consigo achar tempo. Quer dizer, tem tanta coisa que eu tenho que fazer. Então, assim, quem é que para prestar atenção no outro Isso. só para odiar essa pessoa? Alguém que se sente, primeiro, sente que não pertence a lugar nenhum. E que só tem algum espaço quando denigre a imagem do outro para se sentir melhor. Olha que tristeza. Não, é muito e mais, hein? Se o outro se irritar, aí é a vitória para aquela pessoa. Aí é a glória. Olha que é assim que é vazio, né? É a falência, moral. Realmente é muito vazio, porque muito. Porque realmente você dedicar o princípio de vida, de você entender que fazer isso não tá te levando para lugar nenhum. Por mais que a Luciana nunca vai nem saber que fui eu. Isso não. Você, o que você tá fazendo com o seu rolê da vida, assim, né? E aí, quando você começa a ver que isso é muita gente que faz, você começa a perceber que, tipo, pra onde que a gente tá caminhando? E eles não percebem a manipulação bizarra que existe nisso. Que eles estão sendo manipulados. Exatamente. Né? Exatamente. Tipo, tem gente lucrando com esse engajamento do ódio. É por isso que ele não acaba. Exato. Porque senão as plataformas diriam o seguinte. E eu achei muito bacana, porque eu fui fazer um trabalho recente. E nesse lugar específico disseram: aqui, se começar, mais ou menos o que o Casimiro fez, né? Durante a Copa do Mundo Feminina, travou o chat, ninguém fala, porque a gente não vai dar palco pra maluco. Exato. E eu achei isso sensacional. Foi. E as plataformas não fazem isso porque esse engajamento, mesmo que seja de ódio, gera algum lucro para alguém. Claro, porque hoje em dia, se você só olha o número ali, deixa eu ver quantos comentários tem. E aí você nem sabe se é comentário positivo. Nossa, tem 200 milhões de views. Nossa, foi super bem essa publicação. Pô, você vai ver lá o comentário, é todo mundo xingando a pessoa. E sabe o que é terrível? Que a gente, como ser humano, vai falindo. A gente acha que, não, isso é coisa de rede, eu vou lá, desconecto, tá tudo acabado. Não, a doença continua dentro de nós, isso vai trazendo frustração, tá refletido na ansiedade, na angústia, na depressão, na tristeza, nessa coisa da gente ficar se comparando, que é terrível, nessa coisa de que ninguém pode errar, de olhar os nossos erros com lupa, e aí as pessoas pensam assim, né? Mas onde é que o machismo, a misoginia entram nisso? Olha... Claro, é só você ver o tamanho da reação. Porque gostar ou não gostar, na minha opinião, todo mundo tem esse direito. Mas você vê o volume da coisa, você vê o peso da coisa, é desproporcional, é mais pesado, é mais covarde. E por quê? Aí quando você pergunta o porquê, não tem, mesmo que você queira escapar, não tem, como dizer que não é sobre isso. Entendeu? E é muito louco que eu recebo mensagens assim, justo na hora em que eu vou descansar. Como assim, justo na hora que eu vou descansar? Olha que frase muito louca que eu precisei decifrar, assim, e eu já fiz esse trabalho, então ainda bem. Assim, você fez um trabalho terapêutico com relação a tudo isso? Total, porque eu quis entender mesmo. Não porque senão também a gente entra numas que... Não, e eu mergulho nessas coisas, eu adoro. Eu sou a pessoa, a louca que vai tentar saber até o final. Decifrar. Total. É o lado jornalístico, né? Assim, não, eu vou mergulhar nisso aqui, eu vou ficar louca, mas eu vou entender e depois que eu entendo, acaba aquele caos. Sim, resolve, né? Resolve. Então, assim, para entender tudo isso, então, justo na hora em que eu ia descansar. Peraí, o que tem nessa fala? Né? E aí, conversando com muita gente, com psicólogos, com terapeutas, com pessoas que lideram movimentos feministas e tal, gente que cuida muito de igualdade, inclusão, diversidade, né? Olha, você está invadindo um espaço que eu não quero que você esteja nele. Né? E qual é esse espaço? É um espaço que vem do recorte social, em que você em casa, é a mãe que te fala, pega suas coisas, vai não sei o quê, pega não sei o que lá, é a chata. É a mulher, esposa, o casamento onde você estava. Ou seja, a mulher sempre num lugar da chata. De incomodar. De desconforto. Aí quando o cara foi assistir o esporte dele... dei de cara com você estragou. Deu de cara com uma mulher e a mulher estragou, né? Então aí o cara Isso não consegue... em si... Claro, misoginia e lógico, e é por isso que quando a gente fala sobre a vida dessa pessoa também, né, sobre a infelicidade dessa pessoa,
Porque quem É isso. critica, o nosso mecanismo também de entendimento disso tudo é acabar entendendo que aquela pessoa tá frustrada. Total. Pra você também conseguir... É uma carta de confissão. Isso. Eu confesso, minha vida tá uma droga, eu não tenho o que fazer na vida, eu tô sozinho, solitário, eu não tenho paz, eu não tenho felicidade, eu não tenho alegria, eu não tenho pessoas, Você então eu pensa tô a aqui vida, né? pra odiar você. Aí você fica com pena de quem tá convivendo lá dentro da casa e Ah, tal, não, deve estar uma né? miséria. É o cara que tenta brigar com um amigo no futebol da galera. Eu sempre falo muito isso, que assim, essas brigas que tem futebol de playball, assim, quando os amigos se juntam pra ir jogar, aquela coisa, né? Também é um lugar de jogar muita frustração, assim. É. Engraçado que tem lugares, né, pra jogar a frustração. E mulheres narrando o futebol tem sido um deles nesses últimos anos. Isso foi potencializando. E acho que o Cazé trouxe realmente um debate ali legal, assim, né? O E Cazé deu precisou voz. um homem falar. É fato. E o cara que representa muito pra esses Exato. moleques, por isso que foi muito legal, assim, foi muito importante. Ele representa muito pra essa molecada. E ele tem um jeito muito, eu gosto do jeitão do Cazé, sabe? Ele não Eu também. né? Ele não tem rabo preso, Ele digamos fala, pô, assim. cara, pô. Aí ele já foi no papo pô, reto cara. ali com os caras, sabe? Pô, Meu não irmão, sei o você quê, tem não sei o quê. problema, cara. É Você tem problema. Vai isso, ver isso, pô. De isso, verdade, exatamente, vai ver isso. exatamente. E aí acho que os moleques, assim, é um caminho, assim, né? É. Pra tentar entender também, parar de ir nessas ondas, assim. Mas você foi pra caminhos também legais do negócio, assim, né? Para muitos. Aliás, todos os caminhos legais tiveram em algum momento que passar por esses momentos assim difíceis, né? Aham. Então, hoje, eu sempre digo o seguinte, que imagina que você é um ser humano Aham. e que você mora num lugar onde só tem ET. Então, e você sabe que só tem ET. Aham. Porque você olha e fala, gente, ninguém se parece comigo, ninguém fala como eu, ninguém se veste como eu, ninguém se sente como eu. O que eu tô fazendo aqui? Uhum. Né? E aí, de repente, e eu tô falando isso dos meus 20 e tantos anos sem nenhuma mulher narrando futebol a não ser eu. E aí você fica lá isoladinho naquele cantinho onde você não fala muito, porque se você falar, os ETs vão achar isso muito esquisito e vai dar ruim e tal. Aí daqui a pouco chega um busão Uhum. cheio de gente igual a você, Aham. falando a mesma língua, entendendo. Você fala assim, não, sabe o que que é? Ah, pô, pode crer, total. Você fala, meu Deus do céu, eu tô salva. E aí eu entendi por que que eu fiquei nesse meio Tanto tempo. tanto tempo. Aham. Foi pra vê-las chegar. Perfeito. Claro, porque assim, explicando a história, você começa em 97, só que depois rola um hiato aí, né? Que não é um hiato seu profissional, é um hiato Do jornalismo em si. da leitura de como tudo isso era feito. E que ano que é a virada, assim, que você começa a enxergar e você fala, bom, agora... Porque realmente era uma coisa muito... Quem que dá pra gente citar que esteve na TV de mulheres trabalhando com esporte nesses anos do hiato, assim? A Renata Fã, eram muito, né? Algumas poucas... Então, porque assim, a gente começou, quando eu comecei, eu era repórter de campo. Como a Regiane Ritter, que foi ela que me trouxe para São Paulo para trabalhar na Rádio Gazeta e tal. Então, toda vez que a gente entrava no gramado, no campo, já era um estranhamento naquele tempo. O campo é pesado, né? Muito. Você entra assim, metade vai te chamar de uma coisa X, a outra metade vai te chamar Y, e nenhuma delas é legal. Uhum. Então, ali já era uma coisa terrível. Mas a gente não tinha eco, porque não existiam as redes. E a gente ainda não entendia o que significava feminismo, machismo, misoginia, inclusão, diversidade, preconceito. A gente não entendia. Mentira. Aham. Se alguém disser que entendia. Não entendi. Não entendia. Então, a gente ficava só assim, nossa, eu sou estranha. Você sentia isso? Sim, porque a sensação não te abandona. Fato. Ela é muito clara. Ela não te abandona. Então, quando eu fui narrar, e eu já tinha anos de carreira quando eu fui narrar. Eram poucos, porque eu comecei em 93 e em 97 eu começo a narrar. Então eu tinha ali os 4 anos de carreira, de início, normal, mas eu ainda era uma menina. Eu fui narrar em rede nacional, né, me expor desse jeito, eu tinha 21 anos. 21? Nossa, Você imagina muito pegar nova. uma mulher hoje de 21 anos e colocar em rede nacional, Pra narrar. faixa nobre, para narrar uma partida de futebol. Qual foi o primeiro jogo que você narrou? Foi um jogo do Torneio da Primavera, era São Paulo e algum time, eram times do Rio de Janeiro e de São Paulo. Aham. E ali, quando eu cheguei para narrar, e eu sempre conto isso para as pessoas, eu não tinha a menor ideia do quanto isso era uma coisa, um divisor de águas.
Eu só, como menina pobre do interior, eu entendi. Eu vou ganhar uma grana se eu fizer. Eu preciso fazer. Perfeito. Vou lá e faço. Porque narrador é um cargo nesse meio, que é um cargo muito assim, né? Exatamente. É o teto. É a ponta da espada, assim, dá pra se dizer. Porque você comanda, você... Isso, né? E a partir daí, às vezes você ganha programas também, o narrador, ele acaba sendo ali uma cabeça, né? É uma pessoa que representa muito o esporte do canal. Eu até meio que fiz um caminho contrário, assim, porque eu começo a apresentar depois de narrar, é meio esquisita. A minha vida foi toda sem roteiro mesmo, sabe? Ela Claro, foi porque também nem tinha um roteiro pra essa função. Não, nem pra minha vida pessoal, nem para profissional, porque uma coisa está sempre envolvida com a outra. Total. É muito maluco. Então, quando eu fui subir para a cabine de transmissão, alguma coisa me dizia: meu, sai correndo, pelo amor de Deus. Você tá fazendo merda. É cilada, Binho. Bino. Corre daí que essa porra vai dar errado, entendeu? Total. E aí eu olhei assim, foi um segundo, eu me senti absolutamente sozinha. Era um vazio existencial, um vazio total, uma coisa louca. E era qual emissora? Era na Bandeirantes. Na Band mesmo. Na rede, né? Canal aberto e tudo mais. Sim, total. E eu olhei para aquilo e eu pensei assim, cara, isso é medo. Mas eu tive que explicar com o pouco que eu sabia para mim mesma. Você teve que se auto-explicar. Mas eu também não sabia. Então, olha que coisa maluca, entendeu? Foi uma fração de segundo. Eu tinha que decidir. Eu ia subir a escada e fazia o jogo, ou eu virava as costas, entrava no carro e ia embora. E naquele momento eu olhei para a escada, pensei, meu, só vai. Não pensa, só vai, sobe essa escada, faz, acabou. Então, essa coragem, na verdade, é a minha grande virtude. Perfeito. Né? A virtude não está num jogo, não está num grito de gol, não está em nada disso. A minha virtude está nesta coragem. Claro, nesse desbravamento, né? Na coragem de desbravar um ambiente. E vindo de um lugar que não tinha nada para me oferecer sobre isso. Uma família pobre, do interior, onde ninguém dizia, seja poderosa, seja você mesma. Não, pelo contrário, seja discreta, cala a boca, fica no seu lugar, não fala nada, você está errada sempre. Então, tipo, eu tinha tudo para desistir, né? E ali eu entendi que, não, meu, você vai fazer, entendeu? E a partir do momento que eu fiz, alguma coisa dentro de mim disse, putz, é isso. Caraca, só faz. E aí eu fico nesse lugar, narrei seleção brasileira, narrei futebol masculino, e pensei, pô, isso tá resolvido. Tudo bem, entendeu? Tá tudo bom, tá tudo legal e tal. E aí, aí eu começo a namorar com o Luciano, me caso com ele, e era um antigo sonho dele. Vocês se conhecem na Band? Via Band? Olha. A gente tinha se conhecido antes numa produtora, na produtora do Osmar Santos. Mas assim, oi, tal, tudo bom? Só. E depois da Band que eu começo a me aproximar dele justamente por causa da narração. Claro, assim, esse vínculo em algum momento eu até queria entender, porque 2 narradores, assim, né? A gente tinha o mesmo nome, a mesma profissão. É muito maluco, né? E a gente começa a trocar impressões. Olha, o que é isso? O que é aquilo? Por que as pessoas dizem isso? Porque eu não tinha para quem perguntar. Claro. E ele se mostrou, era uma figura familiar, que eu já tinha visto na produtora, que me tratava bem, que era um cara simpático, a causa da mulher, porque tinham várias mulheres naquela sempre equipe. Abriu muitas portas para muitas causas, inclusive. Sempre. Esportivas também, né? Também. Transmissões de boxe, de vôlei. Nossa. E tal, né? Mas a gente já entra aí, mas assim, só essa curiosidade. Vocês conversavam sobre narração, então? Muito. Ele chegava em casa e me perguntava, né? E aí, o que você achou? Ou Legal. eu tava do lado e ele fazia assim, tipo, tá bom? E eu pensava, gente, quem sou eu para dizer se a narração dele tá boa? Mas eu acho que eu fazia observações que faziam sentido para ele. Então... Claro que também ele poderia ouvir, né? Porque também às vezes tem muita gente que prefere não fala nada e tal, é o Luciano, né? A gente escolhe. E vocês na intimidade podiam trocar mais, assim, conversar mais. Mas só para terminar esse ato, ele começa a acontecer quando o Luciano sai da cena. Perfeito. Como um cara, não como meu marido, mas como um cara que abria esse espaço para as mulheres.
Entende? E essas coisas se confundem Na Band, muito. ele também tinha uma função. Assim, ele tinha um cargo também de direção artística e do esporte, assim. Mesmo que subentendida, tinha, Claro, né? Ficou total. muitos anos. E aí, quando a gente vai para o Recife, que era o sonho dele, morar em Porto e tudo mais, né? Eu sou cidadã pernambucana por conta disso. Que legal. Então a gente vai morar lá e a gente assume o Campeonato Pernambucano. Então vamos fazer o Campeonato Pernambucano. Pô, sensacional. A gente viajava, ia pro interiorzão, ia pra Agreste, Sertão. Nossa, que experiência. Nossa, aquilo foi. Ele ia em todos? E aí, quando ele tava muito cansado, ele falava, ai, narra você. Eu falava, narro. Que massa. Então hoje eu só comento, tá bom. Então, e a gente trocava. E era uma época onde ainda a narração dos jogos era super in loco, assim, né? Não existia essa de não online, existe, né? não. À distância, Off-tube, naquela época, eu fiz um. Tipo, porque queimou, sei lá o que aconteceu. Deve ter sido super precário, né? Nossa, fazer. tipo, vai fazer assim. Uhum. E a gente ia mesmo, pegava, era ou de ônibus, helicóptero, avião, carro. E era a Band de Pernambuco, era a Era Band uma afiliada, perfeita, né? uhum, isso. E depois foi uma TV estatal, enfim. E aí a gente. Aí o que aconteceu? Foi tanto sucesso, o Luciano teve, para variar, uma sacada incrível, porque para bater de frente com a Globo, ele queria colocar o Campeonato Pernambucano um domingo à tarde. Uhum. Só que aí, pô, você vai pegar de chapa, não vai brasileiro, dar certo. o entendeu? paulista e tal. Falou, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o Campeonato Pernambucano na segunda noite. Nossa, primeiro lugar toda segunda-feira. Maravilhoso, um horário que depois exploraram muito a segunda noite, né? Que virou um horário, é um horário ótimo para esporte. Maravilhoso. É, para jogo. E aí a gente fazia as transmissões segunda e primeiro lugar toda hora. Que legal. Aí o que aconteceu? Na segunda temporada, a Globo chegou e falou, ó, vamos comprar os direitos. E o presidente da federação, muito fechado com a gente, porque estava todo mundo em épocas magras, né? Porque é sempre difícil levantar um produto. E aí quando a Globo chega também... Já mete a carteira balança, na mesa, né? E resolve, né? É. E aí, mas ele era um cara que já não tá mais entre nós, mas ele era um cara muito decente, muito bacana. Ele falou, olha, eu só vendo se você, Luciano, autorizar. Que legal. E o Luciano falou, você tem que vender. Uau, olha. Não pense em mim. Que Pensa generoso. na federação, nos clubes, você tem que vender. E eu estava presente em tudo isso, sabe? Nas reuniões, em tudo. E aí, quando foi passar de uma emissora para outra, eles disseram, a gente absorve esse elenco, só que no seu caso... Do Luciano? Não tem, não, no meu, no Luciana, não tem essa de mulher narrar aqui. Então você volta a ser repórter. Tá, mas você continua na equipe. Mas eles me deram essa sugestão, ou essa opção. Essa opção. E eu fiquei desconfortável. Eu falei pro Luciano, alguém já te fez essa proposta? Ele nunca. Eu falei, então também pra mim não pode. Desculpa, sabe? Isso não é uma questão do quanto eu sou boa ou ruim. Fato. Só tem eu, pô. Não dá nem pra esconder, entendeu? Então eu decidi que não iria. E aí começa o hiato. Entendi. Porque aí nenhuma emissora tinha os direitos também. E quem tinha não queria. E aí eu continuei nas outras áreas. Então você acha que a gente, quando caminhou pra frente, depois deu uma regredida? Sim, totalmente. E aí depois volta com força quando? Porque faltava o eco social, né? E aí as redes facilitaram isso? Muito, porque quando chega 2015, por exemplo, começa um movimento feminista nas redes. Que é um movimento que, para quem não sabe, ou para quem ainda não sabe, o feminismo não é um movimento de tomada de poder. A gente não quer que todos os homens morram. A gente não quer pegar o lugar dos homens. Não, a gente só quer um pequeno espaço para que a gente também possa fazer o que vocês fazem. É muito simples. É de uniformidade, de união, de consenso. E aí, quando essas mulheres chegam nas redes, elas começam a fazer perguntas. Por que não tem ninguém nessa transmissão? Por que não tem... É um movimento que coincide. Isso ganha repercussão mundial, não porque parte do Brasil para o resto do mundo, mas porque está acontecendo em todo mundo. As pessoas estão fazendo essas perguntas. Não é à toa que está acontecendo em todo mundo, né? É o despertar, assim, de muitas coisas, inclusive... De questionamento, do por que isso acontece? E as empresas entendem, e a nossa história vai estar sempre entrelaçada com o capitalismo,
Não tem, esquece. Esquece, senão... E aí, vai pro as bar. grandes empresas começam a compreender o significado de inclusão, diversidade, pluralidade. E assim, para eu ganhar mais, para eu ter mais, eu preciso incluir e diversificar, A representatividade eu acho que é muito importante ali, representar. para a audiência se enxergar nas coisas, né? Porque até então a gente só via homens héteros brancos. Eu sempre me enxerguei nas coisas, porque realmente era esse padrão, e eu me entendo como encaixado nesse padrão que eu Sim. cresci. Mas eu também consigo sentar e pensar numa pessoa que nunca Nunca se viu viu. alguém igual a ela naquela parada que ela ama. Puta, eu amo esporte, eu queria ver alguém igual a mim É ali, muito louco, entendeu? né? Essa representatividade, sabe? Eu paro na sensibilidade, você para e, porra, você tenta pensar um E é pouco e esse entender, exercício né? de todo mundo, porque eu também não estou no lugar de uma pessoa negra. Sim, fato. Eu não estou no lugar de uma mãe. Que eu não sou mãe. A gente tem vários lugares que a gente não Pô! está e nunca vai estar, mas E- dá pra você ter a tal da Pô, empatia. tenta. É, Só É que- tenta. é que às vezes você usa palavras e tem gente que meio que tá de bode de algumas palavras. Ah, não, a empatia é uma delas. esquece. Aí você tem que dar uma volta, às vezes, pra tentar, né, usar outras palavras pra conseguir fazer Porque a empatia, todo mundo diz assim, concretização. não, empatia é eu me colocar no lugar dessa pessoa, não é só. Não é só. Não, é muito Porque, por maior. exemplo, eu tenho pavor, horror, e até é uma forma de eu ficar vulnerável dizer isso, Aham, mas um pavor que, assim, de morte, de barata. aham. A reação é sempre a mesma. As pessoas dão risada porque, gente, barata, você vai lá, puf, pisa, né? Mas pra mim, não. Pô, eu precisei explicar isso por 40 anos pra minha família. Uhum. Assim, gente, pra mim a detetização da casa vem Claro. primeiro que É comida. pra você, né? Porque senão eu morro. Claro, aí você tem que te entender, se você mora na casa, falar, não, galera, vamos fazer uma dedetização aí, porque pra Luciana é foda. E, assim, há um ponto de, assim, a galera não faz nem brincadeira de mandar fotinho em grupo. Aham, sim. Não. É Melhor, não. né? Isso Não. realmente Pega pesado. Eu tenho um amigo que tem Escala- isso com coruja. E que eu fazia uma brincadeira e até que eu entendi que pra ele era uma Era muito fobia, ruim. na verdade, né? E já bate na coisa da fobia. E que você entende, aí você fala, bom, eu não vou nem fazer essa E aí, brincadeira com o cara. porque E pra se quê? eu não tenho nenhum problema com a coruja, eu vou dizer que eu empatizo com o cara, mas eu preciso colocar no lugar da coruja a barata. Isso, é a mesma coisa. Aí você vai fundo na empatia. É a mesma coisa, assim, no fim É. das contas. Troca o bicho, né? Isso, mas assim, mas pega o teu lugar de dor Perfeito. pra colocar no lugar de dor do outro. É Isso que a dor do outro nunca é uma besteira. nunca A é. dor do outro, isso vale pra várias coisas. Relacionamento também. Às vezes a pessoa reclamou. Relações. Qualquer Relações. tipo E de aí, afeto. qualquer tipo de afeto. O afeto pode ser um afeto amoroso, um afeto pode ser um afeto de pessoas diferentes entre si. Gente que trabalha Seja junto. de gosto, seja de origem, seja. Você ali, meu, entender e tal. Eu acho isso legal porque isso fala sobre harmonia e tal. O esporte, pior é que o esporte tem isso nas suas veias, né? É E o às vezes- princípio máximo do esporte. Por isso que eu acho que criança em esporte o esporte é muito Fundamental. transformador, assim, né? Fundamental. A gente falou sobre, né, até sobre O que eu faço pra melhorar o mundo? Pegue seus filhos e coloque pra praticar esporte. isso. Coletivos ainda são na questão de criação de uma criança. Claro que o esporte individual é lindo também, não tô nem dizendo que. Mas o coletivo traz sempre um pensamento e um comportamento de convivência. grupo, meu. É um amor pelo outro, você lutar pelo outro, você nunca deixar o outro De se abaixar a cabeça, não sei o pertencimento, quê. de respeito de espaço, né? E disso que a gente falou também, dessa de empatia, identidade. De identidade. Então, quando de começa pessoas essa... diferentes. Agora, você imagina que quando começa esse processo nas redes sociais em 2015, eu já dei um... Opa! Tipo, Opa! opa! Aham. Pera! E era a época que eu tava em Dubai. Ah, E eu olha. começo a ver isso de longe. Você tinha desencanado do rolê? Total. Assim? Tinha. Tem gente que fala assim, mas você já pensou em desistir? Pô, eu já desisti. Milhares de vezes, né? A questão não é desistir, é você voltar a acreditar. É muito mais Ter difícil. motivos para acreditar, né? Ter motivos para continuar, ter motivos para cair, levantar. É como a história do erro, né? De que ninguém pode errar. Cara, você não vai em lugar nenhum se errar. Não, Fá, vai errar, a gente vai errar pra caramba. Se você chegar em algum lugar e disser, eu não errei, eu falo, desconsidero não quero sua experiência, obrigada, valeu, Que isso é tchau. o problema de se expor hoje em dia. Se expõe, errou,
ferrou. Né? Parece. E tem esse lance da vulnerabilidade, né? Da gente ter vergonha do erro. E como é potente você se permitir estar vulnerável, que é o conceito da Brené Brown, que todo mundo fala, né? Sobre o livro dela. E eu fui ler e realmente faz total sentido. Fala sobre Vulnerabilidade. A coragem de ser vulnerável. vulnerável, perfeito. Para quem quiser, tá no Netflix, não precisa nem ter o trabalho de ler o É livro. um documentário? É um speech dela, né? Uma TED. Aham. Tem uma TED dela mesmo, Perfeito. uma TEDx dela, falando coragem sobre de- a coragem de ser vulnerável. Então, por exemplo, acontece comigo, só para retomar esse caminho, acontece comigo, aconteceu recentemente, deu ver um gol no último instante, assim, eu levantei a cabeça, a bola estava dentro. Aham. Tipo um lance em 2 toques. E eu só gritei gol e ficou aquela vergonha alheia, aquela coisa, nossa. E mesmo na empresa, todo mundo sem saber muito bem como abordar o lance. E um mal-estar Você percebeu total. no momento. E aí os haters, aí já tem gente fazendo recorte e bota e fala, nossa, que absurdo, você tem O que jogo rolando ainda. você tem que se retratar e não sei o que tal. E aí, quando terminou, sempre tem isso. Alguém que passa uma mensagem e diz: você tá bem? Que é alguém que não costuma fazer isso. Você fala: deu merda, né? E aí, eu parei de novo, porque eu me investigo a cada, sei lá, 5 dias. É meio cansativo viver assim dentro de mim, sabe? Você se investiga em que sentido? Internamente, Cada coisa que assim? acontece comigo, com as mulheres que estão à minha volta, eu faço esse mergulho para tentar entender por que disso está acontecendo. A situação como um todo. E aí eu conversei com uns caras, né? Se o Luciano tivesse aqui, Total, você trocava ele essa... diria o seguinte: Anjo, onde que nós vamos comer hoje? Perfeito, claro. Entendeu? Total. Porque tudo fica muito grande, sabe? E por quê? Por causa de uma coisa que o Luciano tinha me dito há 30 anos atrás. E por que você é tão burra, cara? Por que você não entende as coisas logo de primeira pra não sofrer? Foi a primeira coisa que ele me falou nesse dia que eu subi a escada. Ah, Quando eu desci, ele me chamou e disse o seguinte: ó, eu vou te dizer 2 coisas. E foram as únicas 2 coisas que ele me falou em 15, 13 anos de convivência. Ele disse: ó, nem todo gol tem emoção. Tá tudo bem. uau. Quando tem, tem. Quando não tem, não tem. Não quero inventar sobre isso. Claro, sacar uma emoção às vezes de um jogo. As Tá pessoas mega... estão vendo. Uhum. É o jogo que a gente traz emoção e não o contrário. Senão você vai ficar ridículo. Segundo, todo mundo vai prestar mais atenção em você porque você é mulher. E vão procurar os seus erros de lupa. Então, assim, tem milhares de caras narrando, errando a cada segundo contado, Isso é fato. mas que ninguém vai dizer nada porque é um cara. Claro. Passa totalmente desapercebido. E as pessoas Porque na o jogo ele tentativa, tá sendo muito a observado. pessoa muito senta mais pra isso, né? prestar Só atenção esperar. em mim. E aí faz o recorte daqueles poucos segundos de jogos de 90 e tantos minutos. Que todo mundo erra. É que assim, se você se pegar e se dispor a achar, a fazer o mesmo vídeo tendencioso que fizeram com uma falha sua, com todos os narradores, você vai conseguir fazer. Você não tem nem vida mais. Mas você vai conseguir Conteúdo fazer. você vai ter 24 horas Exato. por dia. Porque todo mundo dá aquela ramelada lá, todo mundo, em todo momento, em qualquer lugar. Principalmente quem trabalha muito, que tem um volume muito grande de trabalho. E tudo Faz ao muitos vivo, jogos. sem a possibilidade Exato. de voltar. Vocês não sabem o que é um ao Eu vivo. pego. Vocês não sabem o que é um jogo ao vivo. Eu muito menos, assim. E eu já peguei, eu acho isso ridículo, mas eu peguei pra provar minha tese e fiquei, tipo, 2 dias prestando atenção em todas as narrações masculinas. Ah, claro, isso levou isso pro estudo. Porque eu falei, não, eu não quero odiá-los. E nem vou sair falando isso, dando nomes, de jeito Perfeito. nenhum. Não era pros outros. Mas você eu tava fazendo preciso isso, você tava saber fazendo que não isso é pra comigo o você. negócio. E aí eu peguei assim, narrador, coitado, falou o nome de um clube invertido durante 5 minutos, até ele se dar conta de que estava invertendo os nomes. Tá. Meu, normal. Sim, não, tem narradores que a gente brinca, que são... É que o engraçado é que fica no lugar... Engraçado não, né? Mas o narrador que erra muito
fica às vezes um narrador meio... Sem confunde noção, muitos nomes, eventualmente. Isso. Confunde muitos nomes, tá meio chapadão, assim, fica num lugar meio do... fica uma coisa meio da piada leviana, assim. Olha lá o chapadão, meu tio, igual meu tio. Normal. Meu tio que fica bêbado no churrasco, isso aqui. Com a mulher já vai pro lado muito mais raivoso, Foi assim. o que o Casimiro falou. São lugares É desproporcional. É. Então, e porque eles querem, de alguma forma, provar que a gente não devia estar ali. Então, assim, criaram páginas por causa de um lance, sabe? E, assim, é muito louco porque eu tenho uma equipe que fica em cima disso. Então, judicialmente, você consegue derrubar essas páginas? Como é que funciona, assim? Derrubar, eventualmente, não, mas você vai conseguir processar. Você já Agora, foi atrás juridicamente? Eu tô processando tanta uma gente galera. que eu já li. Nossa, é muita gente. Mas a gente precisa primeiro enquadrar essa de várias formas, né? Uhum. Porque se você denunciar para a plataforma, de verdade, ela tá cagando para você. Tá. Porque o que ela quer é engajamento lá e que Você viu buscou esse caminho, primeiro. várias vezes. Até eu entender que, eles não estão preocupados com você, cara. É você que tem que se preocupar com você, entendeu? E aí eu tive a sorte de ter uma galera que também é bem idealista nesse sentido, de tentar transformar num ambiente menos tóxico, e que eles estão comigo. Porque se eu for tirar do meu bolso grana para processar todo mundo, não dou conta, não vou ter grana, não vou ter tempo, não vou ter nada, Entendi. entendeu? É o grupo ali, realmente, É o grupo. que tá, né? E tem alguns casos, assim, muito emblemáticos, assim, sabe? Em que o cara... a gente chega fácil, primeiro, nessas pessoas. Mesmo no que é fake. Total. Pô, eu já achei gente que tava na minha história de vida. Mentira. Juro por Deus. A ex do meu ex. Você tá brincando. E quando você descobriu? Cara, eu fiquei assim... De cara. Como? De gente que trabalhou na mesma empresa. Pior. Já soube de gente... Não foi comigo, mas... Foi gente da família. É porque a galera acha que o fake te... E quando é pego, É uma vergonha. Nossa Senhora. E aí, quando eu me encontrei com algumas dessas pessoas pessoalmente... Você se encontrou pessoalmente? Foi. Em um ambiente jurídico? Sabe por quê também? Também. Em dois Aham. ambientes, né? O jurídico e o outro em que o cara já estava recebendo pena. Numa casa de assistência para mulheres vítimas de violência. E, cara, é surreal o quanto as pessoas são covardes, assim. Porque aí na hora que é pego, qual é a reação? A primeira é de vergonha máxima, porque é o seguinte, a família do cara não sabia que ele era um escroto, Lógico, entende? lógico. Então, assim, a primeira coisa, por favor, não fala pra minha família. Falo. Você expôs a minha, eu vou expor a sua. Falo sim. A segunda coisa, desculpa. Não. Não te perdoo. E é meio padronizado essa reação, assim. É tipo, né? Não, agora eu entendo. Não, você não entendeu ainda, cara. Você não entendeu ainda, pô. Tipo, não caminha com isso. Não, né? Tipo assim, no sentido Não que eu seja. Não que eu. Nossa. E o que é mais interessante é que o comportamento ele vai mudando conforme a gente arruma a resposta. Então, por exemplo, qual foi a primeira resposta? É um machista. Qual é a primeira defesa? Eu não sou um machista. Isso. Entendeu? Eu não sou machista porque... Mas... não, filho. Tem um caminho Não mais ferrou. Acabou, chega, fim. Não, não é contra as mulheres. É contra as mulheres, cara. Procura, vai fazer terapia que você vai encontrar lá na sua história que sim, é contra a mulher. Você não sabe. Olha que merda você não saber quem você é. Nossa, que... E por essa cagada, atacar os outros. E você se sente como quando você consegue identificar, assim, tipo... Alivia essa... Maravilhosa. Maravilhosa. Terapêutico. Nossa! É simplesmente libertador. Claro, um nirvana, assim. Você né? fala, o problema nunca teve comigo, cara. Nunca teve Perfeito. comigo. O problema tá com essas Quando pessoas. você vê a vida. Nossa, primeiro que você vê assim, você se sente mal no seguinte sentido. Realmente, essa pessoa tava numa merda grande pra chegar nesse ponto. É de fato uma falência moral.
Claro, isso vai aliviando a sua dor, né? É de fato, é muito mal eu me sentir melhor com a tragédia do outro. É mas... ruim. Mas assim, cara, você me atingiu. Sinto muito. Sinto muito. Eu, quando passo maus bocados, eu não saio atirando para qualquer lado. Exatamente. Então, assim, aprenda, entendeu? Exatamente. Então, e para as meninas que estão chegando, Uhum. e eu chamo de meninas, mas elas são mulheres prontas. É só um jeito de falar. Sim. E quando a gente conversa entre nós, porque a gente conversa muito, que foi a história do ônibus de ETs que chega. Elas, de humanos. Claro, sim, então, não, eu entendi totalmente. Elas ali, são esse busão. Sim, né? lógico, claro. Então, todas as narradoras que estão aí hoje, e que são vítimas desse mesmo tipo de ódio, a gente se fala. Claro, vocês são um grande grupo também, né? Total. As emissoras, vocês falam muito com turma de outras emissoras umas com as também, outras. Né? A gente vai em box, pô, você viu? E a gente dá muita risada. Eu até sugeri que a gente faça um vídeo, 1 hora sobre isso, porque quando a gente começa a ler, a gente morre de rir. Porque primeiro a gente já sabe a meleca que está do outro lado. Então teve um que durante um programa ele escreveu assim, você percebe que o cara tá muito mal com você ali, mas ele não sabe o que fazer com isso. Sim, sim. E aí, se eu falar isso, vão dizer isso, se eu falar isso, vocês são muito feias. E a gente se matando. Teve outro assim, ainda bem que tem um homem na mesa, porque se vocês acharem de se pegar, ele pode separar a briga. Sei, tem uns que eles acham que estão atingindo e, tipo, estão gerando meme, assim, né? Vocês só estão confirmando o que a gente pensa a respeito de vocês. Claro, porque tem esse grupo delas que é tipo assim, imaginem o que rola no grupo delas. Nossa! Sobre vocês. E rola um sharing grande, assim, lógico, de tipo, olha coisas. isso, olha aquilo, né? Sabe? Então, assim, a gente já chegou nesse consenso, nesse lugar de que... De alguns virarem piada, né? Todos eles já viraram É que tem piada. uns que vão pra lugares que não dá nem pra tratar como piada. Não, aí assim, você vai meu, pro lado é polícia. mais, É polícia. jurídico, né? Agora, a gente precisa desse apoio das plataformas, assim. Uhum. Né, de acabar... Porque eu vi, por exemplo, um post que a minha irmã até sugeriu que eu visse, de uma mulher que faz vídeos sobre montar corações em, assim, artesanato. Uhum. Cara, virou? Um fenômeno. Porque todo mundo odeia ela. Ah. Porque ela faz artesanato. Entendi. Não, as pessoas pegam uns pra Cristo, assim, né? No sentido Muitos. de vou odiar tudo essa vira pessoa a uma partir de razão agora. pra... Assim, primeiro que o que a gente acha não é tão importante assim. Vamos lá. Uhum. Né? Ninguém é tão importante assim. Né? Você não precisa falar o que você pensa toda hora, sabe? Eu tenho coisas que eu não gosto, mas eu não preciso falar. Eu Claro. nunca fui no perfil de alguém pra dizer você é um bosta, te acho um horror. Se eventualmente, coisa que de fato eu nunca penso. Eu sempre penso alguma coisa do tipo, nossa, cara, essa pessoa deve estar muito mal. Uhum. Mas se por um acaso acontecer, que ódio dessa pessoa, eu penso que ódio dessa pessoa. E penso, o que eu vou vestir hoje mesmo? Eu já tô distraída. Exato. Você segue a vida. Exato. Entendeu? É tipo assim, eu não fui muito com a cara. Pronto, tudo mudei de bem. canal e tal, assim, né? Ou não curtir aquela pessoa, o trampo daquela pessoa, mas não o trampo no sentido de falar, esse apresentador eu não gosto, esse narrador eu não gosto, que é algo normal. Vou assistir outro. É isso, assistir outro, exatamente. Ainda mais hoje com o número de opções que a gente tem pra assistir ou ouvir, assim. Realmente é uma atitude covarde e que hoje em dia, mas o futebol, as mulheres dentro do futebol estão com mais espaço, assim, você sente... Sim. Né, assim, com mais programas, com mais horas de ar. Sabe por como quê? se fala na TV. Porque assim. não tem caminho de volta nesse Vai ter que... É assim, uma vez que a gente aprendeu, e eu vi uma argumentação de uma juíza que eu achei sensacional, eu fiquei assim nela, eu falei, gente, essa mulher, eu quero ela pra vida. Brasileira. Durante um processo, um cara disse, durante a argumentação dele, que ele não estava acostumado a ouvir uma voz de mulher narrando e que por isso ele tinha tido aquele rompante. Sim, aquele comportamento de Exato. filha. Né? E aí ela falou assim, meu senhor, nós, há 100 anos atrás, nós estávamos acostumados a escravizar pessoas. Nós ainda vivemos numa realidade em que nós não estamos acostumados a ver as pessoas negras em posição de comando.
Uhum. Um negro médico, uma negra juíza. Nós não estamos acostumados a ver um homem beijar outro homem. Nós não estamos acostumados a ver uma surubi interpretar isso Uhum. como uma simples troca de afetos. Total. Nós não estamos acostumados a ver uma mulher liderar. Nós não estamos acostumados a milhares Há de várias coisas. E se a cada coisa que você não tá acostumado, O mundo der um passo atrás, E ferrou você- mesmo. e aí você precisa ir lá falar sobre aquilo e xingar só porque você não tá acostumado. Assim, Pô, também não tô acostumado com o meu vizinho que acabou de chegar. Por isso eu vou chegar lá e meter cara, três você vai chutes ter que na porta comprar uma dele. ilha. Você se Olha o acostuma. trabalho. Você vai ter que comprar uma ilha, Isso, fazer Entendeu? a mudança. fazer a mudança, É. selecionar as pessoas Exato. que você quer e ver se elas vão querer estar com você, que é o mais importante. Agora, você pode também, de repente, se acostumar. A conviver em sociedade. A Exatamente. conviver com espaços que são iguais, a conviver com mulher desempenhando várias funções que não aquela que você está habituado a ver, de ou é minha mãe, ou é minha avó, ou é minha filha, ou é minha esposa, ou é um lixo, Uhum, entendeu? uhum. E, cara, você vai se acostumar. Vai se acostumar. E você vê no dia a dia, dentro dos espaços de trabalho, os homens do futebol, que trabalham com futebol, se acostumando, alguns resistindo, alguns mais abertos. Como você enxerga? Porque vocês, né, as mulheres com o seu sexto sentido, assim, sempre muito... Agora Vocês é assim, percebem em olhares, claro, comportamentos. a gente sabe quando o cara é escrotão. A Aham, gente sabe. aham, Quando ele sim, tá fato. fingindo ser um cara inclusivo No ar, né? pra estar naquele lugar. Aham, ou porque quando senão ele não tá vai trabalhar, realmente... Sim. Porque começou a pegar desse Sim, jeito, sim, né? sim, sim. Então, assim, se você for um escrotão, você não vai ter trabalho, Exato. você vai perder dinheiro, você vai perder engajamento, Vai perder o espaço. você vai perder espaço, tua Uma família dessa vai te não volta odiar mais. e você não vai ser nada no Não volta mundo. mais, é. Então, qual é o único caminho para a humanidade? Ser inclusivo, Aham. diverso, tolerante. Não tem outro caminho, cara. E não é porque você vai ser preso, é porque você vai deixar de existir. Exato. Então a gente vê gente que tá resistindo. Tipo, ai, Sim, que se saco. coçando. Sim. Eu Estão imagino muito que cumprindo deve... cotas, Uhum. que é uma fala muito comum. Você já ouviu diretamente. Ninguém é capaz de falar diretamente. Perfeito, mas você sabe que rola essa conversa. A covardia não permite, primeiro. As leis não permitem, segundo, porque eu vou processar sim e você vai cumprir pena de alguma forma. Então, assim, as pessoas não têm coragem de falar isso pra mim. Mas o clima tá no ar, assim, o clima dessa E desse aí, embate, né? a gente já vê a galera que aderiu, que sempre foi gente Perfeito, boa. Perfeito. Aquele cara que você sempre conviveu no trampo e que sempre Aquele foi... cara que se né, você convivência, normal. encontrar, você tiver chapado, ele vai entender. Se você tiver embriagado, se você sei lá, foi preso, se você é aquele cara que fala assim, cara, isso é coisa da vida, Aham. entendeu? Normal, passa. Não, e pessoa que é dentro do ambiente de trabalho também sempre foi de boa, com um homem todo que mundo. sempre foi de boa, assim, Você vê que nunca... ele é de boa com mulher, Isso, nunca né? houve A boa aquele convivência. mal-estar. Isso, que Entendeu? essas pessoas também, né, estão ali também, né? Então você percebe esses caras de longe. E as mulheres também. Porque tem mulher, infelizmente, que reproduz um comportamento que elas não entendem que elas estão fazendo isso. Uhum. Porque dá trabalho estudar. Dá trabalho entender. Dá trabalho investigar. É doído, é dolorido, é complicado. Porque as pessoas que se enxergam num lugar de privilégio, Uhum. elas realmente acham que elas merecem aquilo. E que o mundo tem que É continuar. que as pessoas que se enxergam no lugar de privilégio não se enxergam, né? Não se enxergam. Então, toda vez que a gente fala sobre diversidade, igualdade e inclusão, quem deveria estar ouvindo não está ouvindo. Tá achando isso um puta saco. Quando a gente começa Tá esse papo, já chato. fala, ih, lá Assim, vem, blá, blá, mé, mé, que mé, mé. justamente já é um termômetro de que... Então, me agrada muito o conceito, e aí algumas pessoas às vezes entram também, não, mas não entendeu nada do conceito do Zygmunt Bauman. Você leu? Vamos começar daí. Né? Quando ele fala de fluidez, de que o mundo hoje é fluido, eu entendo desta forma, de um mundo de mente aberta, Uhum. para tudo que é novo e diferente. Isso é fluidez para mim. Então, se de repente entrar um ET aqui e me servir um café, de eu olhar e falar, cara, tem um ET aqui me servindo um café, mas... Alguém vai chegar e dizer, olha, esse ET, a gente conheceu ele em tal lugar, e ele, aí ele tava precisando de um trampo.
Meu, legal, ET. Beleza, exatamente. É. Então, existe essa galera mente aberta, que Uhum. sempre foi mente aberta. Aham. Existe a galera mente fechada que não arreda o pé, mas vai fingir que é gente boa. E a gente tá nesse momento lutando contra... Tá nesse, né? E- Isso, e eu isso acho percebe-se às vezes até no ar, como audiência, você vai percebendo em vários lugares, assim, da comunicação. Mas ele tem vergonha de se mostrar, É, sabe? Então ele fica escondidinho ali. Ele aí não ele causa quer falar dano. sobre, aí meio que fala meio lendo TP, assim, sabe? Tipo uma coisa... Aí tem a parte mais cruel e difícil, que é quem é preconceituoso, quem é machista, quem é misógino, assume, gosta disso e tem orgulho de ser. Putz, aí é difícil. Putz, aí realmente, aí ser profissional nesse momento, assim, ele E isso tá em cada lugar. Isso tá aqui. Isso tá aqui no apartamento do lado, no prédio do lado, na rua do lado. Às vezes aquele cara, gente boa, Uhum. íntegro, que de repente solta uma piada que ele não compreende que essa piada que ele está soltando tem um eco e que vai causar um dano que volta para a própria família dele. Fato, e no ao vivo não tem volta atrás, e aí hoje em dia tá todo mundo de olho, e às vezes precisa ficar 3, 4 horas no ar falando, e E vai aí- soltando e aí- e vai sendo você mesmo, e às vezes se esse você mesmo é uma pessoa, Muito você difícil. vai soltar no ar em algum momento uma... Então a gente está caminhando agora num ponto que é assim: a gente precisa ser tolerante com o erro, com os outros, e esses outros, eventualmente, podem ser muito, muito ruins. Aham. Então, até onde vai a minha tolerância com o absurdo erro do outro? E então a gente começa dividindo da seguinte forma: você pode achar o que você quiser desde que não seja crime. Fato, Já começa a peneirar. né, vamos Só que aí as partir daí. pessoas arrumam subterfúgios para dizer que o que elas estão dizendo não configura um crime. Uhum. É só o que eu acho. Sim, algumas voltas e algumas palavras você consegue usar, umas bengalas, né, que E assim, cara, tira. depende Então você muito. acaba sendo aquela pessoa mais cuzona. Mas assim, vocês têm conversa de que se algo for dito no ar de vocês, se algo, porque a reação no ar é sempre tão... Não chega na gente pelo seguinte, porque existe hoje, por exemplo, núcleos de diversidade e inclusão em todas as empresas que querem ter qualidade. Fato. Então, essas empresas têm dentro delas palestras que falam sobre inclusão, diversidade e pluralidade. Então, vira e mexe, a gente tem essas palestras. Rola lá. Então, vai falar uma mulher, vai falar uma pessoa negra, vai falar uma pessoa LGBTQIA+. Uhum. E se a gente for inteligente, a gente vai absorver isso, procurar essas pessoas e dizer, olha, e entender que a gente não sabe tudo mesmo. Não, é fato. E que eu posso amanhã cometer uma puta Claro, gafe. porque a gente tem que aprender, porque putz, meu, tem tanta coisa. É muita coisa, a gente está desenvolvendo isso juntos. É. Olha se a gente entender Até isso mesmo como fica mais para fácil. o esporte paralímpico, né? O esporte. Como se você se, como São você muitos se termos refere a também. eles. São muitos termos gente que às vezes não fica sabe machucando. tudo. Não sabe. E é muito legal, como comunicador, principalmente, quem tá na frente da. Aprender, tentar, assim, eu acho que conhecimento é poder, né? Claro, É ligar para alguém, assim. ou mandar uma mensagem e falar assim, eu tenho amigos trans, por exemplo, Aham. e vira e mexe quando eu vou falar sobre a causa, eu falo, fulano, ó, fala o seguinte, eu tô pensando isso. Você poderia dar uma olhada e ver se Se tem eu tô alguma dando coisa esquisita aí? um erro em algum lugar aí, exato. E aí essa pessoa geralmente me liga E te aponta um lugar e ali. fala, olha, porque a gente não costuma dizer isso aqui, por causa disso, Exato. disso. E eu vou aprendendo. É isso, porque às vezes, assim, eu acho que ver coisas no YouTube, ver coisas no documentário, assim, documentários, filmes sobre. Porque às vezes também você aprende gírias que são faladas nesses lugares, Exato. e como comunicador também, você pode Usar. e trazer essas pessoas pra... Total. Não é só aprender para não saber o que fala, para saber o que não falar, mas também para a gente aprender a se comunicar melhor A e, ficar né? menos tenso, a ser mais leve. Isso, e trazer todo mundo, essa pluralidade também como a sua audiência, assim, da galera também entender. Eu procuro entender muito sobre isso, assim, porque também entendo o meu lugar dentro da sociedade. Exato. E falo, bom, então também deixa E eu se fazer. entendendo, você se coloca numa condição, e aí falo de mim mesma,
eu me coloco numa condição de poder estar vulnerável. É sobre o que diz a Brené Brown. De, assim, cara, eu posso errar com milhares de coisas, de diversas formas e pessoas. Mas toda vez que eu identificar esse erro, eu vou tentar não maquiar esse erro. Fato. Mas eu vou tentar absorver, compreender e seguir. O problema é quando eu venho para um mundo que, como dizia o Bauman, não é líquido, é sólido. Uhum. Em que eu acredito que tudo o que eu penso é correto. Aí eu me fecho para as demais possibilidades. Então, qual é o princípio de eu aprender alguma coisa? Entender que eu não sei. Fato. Eu não sei tudo. É. Então, aí eu começo a aprender. Porque também, se a gente começar a achar que sabe tudo, vira aquela coisa Vira meio palestra. Vira a coisa do coach, assim, né? De que, eu sabe O tudo, palestrinha, sabe não tudo. dá. Não dá. E na rede social A gente tem gente que erra, acha faz que um monte sabe de tudo. cagada na Até vida, porque tá os tudo maiores bem. gurus, maiores histórias de gurus dessa humanidade, a maioria acabou mal. Assim, acabou mal. Não, guru não dá certo. Não existe essa parada. Ninguém Por isso sabe que eu gosto tudo tanto e do tal, Harari, por exemplo, é um nome, Aham. ou a Brené Brown, que é gente que fala do próprio fracasso, da própria tragédia, do como a coisa é complicada, mas que a gente ainda assim pode ser feliz. Olha que bacana. Claro, e aí você se identifica em ver uma pessoa que tá escrevendo pra você, mas ela tá dizendo assim, ó, eu também sou que nem você, eu sou, tipo, A também gente tá faço ali, ó. vários erros, assim. Nossa, Mas deixa eu falar o que eu aprendi com os meus erros aqui e tal. Porque tem muita gente que é super boa de pensamentos que a gente quer ouvir e aprender, assim, né? Mas, trazendo agora pro esporte atualidades, vamos falar de atualidades do esporte. A gente teve hoje, inclusive até falando ainda sobre isso tudo que a gente fala, né? Do conhecimento e também das causas das coisas. Hoje o Ian Couto, né, o Ian Couto, lateral da seleção brasileira, que acabou de ser convocado e tudo mais, está começando ali como seleção. Perguntaram para ele quem era o lateral, o ídolo dele, e ele falou sobre o Dani Alves, assim, né? E aí ficou todo mundo em polvorosa, lógico, porque realmente. Bom, eu li várias coisas. Bom, o cara tinha tanta gente no mundo, o cara foi citar justamente o Dani Alves e tal. Ao mesmo tempo que a gente falou muito sobre a empatia também aqui e tal, tento enxergar lá o moleque, não é assim. A pior frase, mas não é passando o pano, mas tipo assim, não, consigo enxergar ali, na minha análise da situação, consigo também enxergar um moleque que tá chegando na seleção, que deu como referência um ídolo dele do esporte, mas que falta pra ele, obviamente, ali um olhar de entender quem é esse ídolo de esporte dele, assim, e de entender que o ídolo do esporte às vezes não é só sobre o que o cara fez no campo, muitas vezes é de ser um cara foda em vários aspectos, um cara legal na vida, um cara que não sei o que e tal. Essa é um pouco a minha opinião. Qual foi a sua opinião? Como você viu essa situação do Ian Couto? Eu vejo exatamente da mesma forma, assim. É um garoto com pouca experiência de vida, com pouca experiência profissional, por mais que tenha começado numa base, sei lá eu com quantos anos, Claro. mas assim, acho que esses assuntos, eles são muito debatidos e polarizados justamente porque a gente precisa debater e falar sobre eles. Exatamente. Então, assim, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse garoto que disse isso, vamos crucificar ele eternamente e botar fim na carreira do garoto. É isso. Perder um lateral. Perder um lateral, um ser humano, um filho, um pai, um amigo. cheio de sonhos e tudo mais. Meu, não. Não. Vamos pegar esse caso e vamos dar uma oportunidade dele, e tenho certeza que a esse momento ele já entendeu tá buscando um pouco mais, entender né? o porquê que não deveria ter sido falado dessa forma. Com certeza. E, meu, se ele aprendeu alguma coisa, ele não precisa nem se retratar. Ele já disse, fui fã do cara em campo, do que ele fazia. Meu, ok, mas eu vou ter que tomar cuidado quando eu falar dos meus ídolos, porque esses caras, sabe aquela coisa, meus ídolos morreram de overdose? Isso. Tipo, sabe? Eu vou ter que tomar cuidado. Aprender a escolher bem os seus heróis, assim. E a galera também reclama disso, né? Porque eles falam, agora não posso falar mais nada. Meu, depende. Se você tiver um mínimo de esclarecimento, você não precisa ficar se cerceando. Você só vai precisar se esconder se você tiver do que se esconder. Exatamente, assim, porque eu acho que, por exemplo, tipo falar que o ídolo é o Robinho, assim, né, nos tempos de hoje, às vezes alguém pode falar isso porque não se aprofundou. Eu resumindo, assim, se você ouve os áudios do Robinho lá, se você ouve aquele podcast da UOL, meu, você não vai ser fã dele. Exatamente. Então essa coisa deixa eu me aprofundar, deixa eu ver o que aconteceu, deixa eu ver as imagens lá do Daniel Alves, deixa eu ver não sei o quê.
vem dentro de você, você faz uma construção quase que é o que eu sinto até do Robinho, assim, de dizer assim, que pena, sabe? Porque, tipo, porque eu gostava do Robinho, assim, depois de ouvir tudo e tal, a minha visão dele como jogador também ficou um pouco prejudicada. E assim, como é que sabe? seria o outro lado, né? Como é que seria de outra forma? Seria ele assumir. Ele chegar, Falar, ele cara, lidar com tudo isso de um outro jeito. Eu errei. Uhum. Sabe, o maior transe, o maior problema que a gente teve com o Cuca, por exemplo, foi ele dizer: eu não fiz nada, eu nunca errei. A minha família, e não sei o que quer dizer, a família dos outros se foda, né? Total. Não Não, importa a minha. e a parada judicialmente comprovada ali, né? Legalmente Meu, comprovada. assume. E a gente precisa dar espaço para essas pessoas que se assumem. E olha, vou citar um caso. Uhum. O Walter Casagrande é um. Perfeito. Te dou assim um exemplo que eu acho maneiríssimo. É. Sabe? É um cara O cara fez uma coisa que não é legal. Ele enfrentou, encarou, passou por isso e hoje tenta, de todas as formas do mundo, colaborar para uma sociedade que ele considera mais justa. Se você concorda ou discorda dele, é outro problema. Ele se escancarou Com e muita se abriu. coragem. Então, aí que tá, né? Por isso que eu particularmente fico muito chateado quando pegam pesado com o Casão, assim. Porque ele, ao meu ver de mundo, como eu enxergo o mundo, ele é um puta cara foda, um puta exemplo. Passar pelo que ele passou. Eu sou muito amigo do Gordo, João Gordo também, assim, Fantástico. sabe? Que também enxergo ele como um baita exemplo, assim, e tal. E fico muito triste quando reduzem ele Ninguém pode falar do outro. Não, isso é um Porque, fato. sabe, isso já foi discutido até dentro de família, assim, casos de família. Porque assim, não, fulano bebe. Cara, você vai encher o saco do cara porque o cara bebe? Já vira uma baita Você marca, pode né, não na pessoa. beber, mas você mente, você faz outra sacaneia. parada, certeza. Sabe, você faz um monte de Certeza. besteira. Aham. Cara, todo mundo faz besteira. Lógico. A diferença é quem é que assume as bobagens que faz e tenta de fato ser um ser humano um pouquinho menos escroto e quem é que gosta de ser escroto. Essa história da redenção, de você se entender e tentar fala muito sobre isso. O homem fala muito sobre a hombridade, o ser homem e tal. A hombridade é isso, é falar, Pra mim putz, também, realmente, assim, perdi né? um gol. É, Olha aí, exato, nossa. Exato. Fazer de tudo para que isso não aconteça de novo. Porque, você ir publicamente falar sobre os seus erros é muita coragem. A gente devia ser uma sociedade que aplaude esse tipo de gente. Isso, entendeu? gente, olha, quer ver um exemplo que eu achei? Um exemplo de vulnerabilidade. Simone Biles. Simone Biles, sim. A ginasta Sim. que chega no auge da sua forma E e diz: eu não consigo lidar quero com mais. isso. Não consigo mais, né? Eu não consigo. Porque a pressão é muito forte. A externa e a interna. Eu vou parar. Peraí, como é que você vai parar? Você vai ganhar medalha de ouro, tá louca? Se ela fosse ouvir todo mundo. tipo, na semana da Olimpíada, semana. não foi? Dentro Foi. da Olimpíada, acho, né? Dentro? Dentro, né? Foi. Ela falou: não vou mais competir. Pelo meu bem, não vou competir. E não competiu mais. E Parou não, mesmo, né? Parou, até voltar. Ela voltou agora, né, com a Como, Rebeca ali, como né? a ginasta mais perfeita que já se viu em toda a história da humanidade. Porque ela deixou de se cobrar. Fato. Eu vejo... Ela abraçou isso... os erros. Isso. Não é que ela parou de errar. Não. Ela abraçou ela os cresceu erros. com os erros, Eu acho E que seguiu... o Messi é parecido nesse sentido. O Messi é um dos caras mais resilientes que eu conheço. Ele foi aprendendo. E talvez essa seja a tênue diferença entre Neymar e Messi. Há um abismo entre os dois. E o abismo não está exatamente no futebol. Claro que não. Mas é isso que as pessoas não conseguem. Olha que maluco chegar nesse ponto. Eu fiz um tweet que até o Adnei repostou e o negócio escalou um pouquinho assim, mas jogaram uma pipoca no Neymar, né, e cuspiram no Messi, né? E aí tem a entrevista dos dois depois dessa coisa. E você vê como o Neymar ficou altamente... Ai, nossa, jogaram um saco de pipoca em mim, não sei o quê. E da maneira madura que o Messi lidou com um cuspe, que é outra parada. De um jogo, vindo de um jogador ainda. Como ele minimizou a situação, no sentido, eu minimizo aqui, sigo em frente. E como aí vem falar de educação de filho, não sei o quê. Porque complicado.
Porque o modo como a gente se expressa mostra como a gente tá, né? Então, assim, esse exagero... E aí a gente precisa de investigação de novo. Esse exagero, esse overreacted, essa raiva, né? Que tá um pouco desconectada com o que de fato tá rolando. Não é sobre quem jogou a pipoca. Não é... Pronto, e só a dica. Não é sobre quem jogou a pipoca. É sobre quem recebeu a pipocada e como reagiu a essa pipocada. E a gente tá falando isso porque a gente quer descer a lenha no Neymar? Não, porque a gente gostaria muito que ele fosse o puta cara que ele pode ser. Que ele pode ser. Então, assim, como que a gente parte? Como que a gente resolve esse problema? A gente precisa primeiro tratar, entender que raiva, tristeza, alegria, medo, todos nós temos. Isso, inclusive jogador de futebol. Inclusive. Né? Que às vezes essa molecada acha que é só coisa da molecada. Não é. É coisa de todo mundo. Que eles não sentem nada, assim. Sente pra caramba. Sente. Só que, apesar disso, continuam fazendo, né? Então, assim, qual que é a distorção? A distorção é quando qualquer uma das minhas emoções e sentimentos tá muito pra lá ou muito pra cá. E aí isso precisa de tratamento, porque de fato é um problema. O lado psicológico para jogadores, assim, eu observo, eu quando vejo... Tem que ter. E eu me atento aos detalhes, né? Então, assim, por exemplo, um detalhe. A gente vê muito esses moleques começando. O Gabriel Jesus, não sei, com 16 anos tá vindo uma promessa aí do Palmeiras, não sei o quê. Então a gente vê, a gente que acompanha muito futebol, a gente vê a entrevista do Gabriel Jesus desde que ele tem literalmente 16 anos. Sim. Então você vai acompanhando, eu tenho uma coisa muito visual, você vai vendo as entrevistas dele. Então ele começa o jeitinho super humilde, não sei o quê. Depois você vai vendo como escalona pra um jeito que depois de um tempo parece um rockstar, e não tenho nada contra o rockstar, até adoro rockstars, mas como a coisa escala muito rápido, é muito novo, não ganhou, entre aspas, nada. Tipo, calma, gente. Aí, né, a gente analisa grandes feras do esporte, o Michael Jordan, o próprio Messi, não sei o quê. A construção que eles fizeram para realmente se tornarem ícones e tal, em vários aspectos, é enorme. Então tá aos nossos olhos, a gente vê isso tudo. Eu assim, acho que entendeu? no fundo, meio que todo mundo sabe. Que aí nem que seja por instinto, coisas, sabe? Mas assim, no fundo, eu vou procurar me posicionar. Eu tô me colocando como exemplo para não apontar o dedo para ninguém. Mas assim, eu procuro me posicionar como é que eu vou ter algum tipo de ganho aqui. E aí eu me posiciono dessa maneira. Aí é onde se deturpa tudo, exatamente. E assim, essas coisas estão caindo, porque ninguém consegue fingir 24 horas por dia. Ninguém consegue, sabe, se esconder 24 horas por dia. As coisas vão se revelando, assim. Eu acho que até mesmo quem era super, não fale mal do meu jogador preferido, vai entendendo com o tempo que, tipo, poxa, aquilo que a pessoa falou lá no fim, poxa, era verdade, né? Sabe? Porque também tem essa cegueira no esporte, que a gente sabe com os clubes, tem com os jogadores, e ultimamente tudo se politizou muito, né? No sentido de política mesmo. Pra nós, mulheres também. E no sentido de política dessa coisa até mesmo do machismo tipo, e feminismo. Pra nós tem um lance assim, se você é uma mulher tentando estar num ambiente que não seja aquele designado pra você, certamente você é de esquerda. Isso, essa definição rasa, assim, logo... Que é pra eu já te colocar numa caixinha e poder te julgar. E aí você não pode, às vezes, entrar num debate tipo como o nosso aqui, falando de Neymar. Tem gente assistindo que já definiu em quem a gente votou. Isso. Porque a gente tá falando do Neymar. Assim. Isso. Às vezes às vezes não é. Às vezes não é. Porque eu sou um cara muito livre nesse sentido de que eu vou criticar a pessoa. Se eu achar aquilo, eu vou... E você sabe por que as pessoas fazem isso? É louco. Por quê? Medo. De entrar num debate, você diz assim? Não. Medo de deparar com alguma coisa que eles não sabem como lidar. Então, assim, é muito mais fácil eu falar, não, fulano é esse aqui, pronto, acabou, fim, otário, Isso Eu não tenho que lidar com isso. Exato. Porque tudo que eu faço com o outro tem a ver comigo. E é muito duro você se encontrar consigo. E a audiência do esporte é muito maluca? Nossa, é o que tem mais audiência no mundo. Você não vai conseguir nenhum tipo de audiência como você tem num jogo, por exemplo. Você tá lá narrando um jogo, o Twitter tá... Fervendo loucamente. Né? Loucamente. Tipo, não só falando da narração, eu digo assim, falando do jogo, repercutindo o jogo, é uma audiência muito quente, mas 90% muito real time. No caso da mulher, tá falando da narração. Tá lá falando da narração, mesmo. E o que a gente quer dizer, e o que o Luciano tava dizendo era isso, por favor, discutam o jogo.
Presta atenção na bola. Olha! 22 pessoas correndo atrás de uma bola, que legal. Esse é o assunto. Entendeu? Exato, claro, não é a pessoa que tá narrando, não é a vida Isso. que a pessoa que quer que a pessoa faz. Como se a gente fosse viagem, julgar né? É os muita atores e viagem. atrizes pelos papéis que eles estão. Tipo, Não é esse o foco, né? Até Não porque, é esse. quem tá assistindo. Ué, você não veio assistir o jogo? Tipo, o que você tá falando, né? Da narração e tal. Deixa o jogo. Né? E tem várias maneiras de você. E se a voz feminina te incomoda, você tem um problema. E sim, se uma narração te incomoda, você não tem um problema. Porque tem narrações que me incomodam, não que eu vou lá gosta. e ligo o rádio. Eu gosto muito de assistir, por exemplo, sou filho de argentino, eu gosto de assistir narrações em espanhol. Sim, é Então, muito legal. Muito legal. Então, às vezes, o Boca com Palmeiras, por exemplo, eu desligo a narração brasileira, boto às vezes espanhol e fico tentando botar no tempo certo, né? Que tá a rádio, que tá o Tem jogo, uma né? narradora, aliás, lá na Argentina, muito. Pô, É muito mesmo? potente. É. Tem uma menina chamada Morena Beltrán, que é inclusive da ESPN, que ela faz o F90, ela participa do F90. Ela é a narra? única menina. Não, ela é uma comentarista. Ah, é uma que narra, eu achei ela E sensacional. depois observa também a Morena Beltrán, ela é muito interessante, assim, tem sacadas muito legais. Então ela faz um programa que é com o Ruggeri. Eu assisto muito a ESPN lá também deles, assim. É legal. É, que ultimamente se aproximou muito, assim, né? Porque eu acho Eu que é assisto por causa do da... campeonato argentino que a gente faz, né? E aí, como é que é teu estudo para os campeonatos? Quantos campeonatos você narra? Você tem um número de campeonatos que você sabe que você narra? Não é fixo. Não é fixo. Não. Às vezes eu faço 4 jogos de torneios diferentes no mesmo final de semana. E como é que é o estudo para esses jogos, assim? Eu costumo até postar Os o estudos. modo como a gente Legal, estuda. legal. Então, você começa do começo, né? Tipo, quais são. Porque às vezes você pega um time, sei lá, que você não tem nenhuma intimidade. Sei lá, você pegar. Eu vou falar Ludo Goretz, alguém vai dizer, mas eu sei tudo do. Então você, o mundo não. Exatamente. Então, né, O Ludogorets você não é o time mundo. difícil, exatamente. Ou o Borencheva. Nossa, Borencheva. Então você pega, né? É porque tem times que nem o FIFA ajuda, porque tem os times que não estão nem no FIFA, né? Sabe Porque a onde, galera que e, joga... e onde pega muito é o feminino. Ele tem muita falta de informação. Eu já fiz um vídeo sobre isso, dizendo, gente, por favor, informem. Boa. Informem de uma maneira correta. Porque Total. se você pegar o Google, se a gente pegar o Google agora E pedir e informações colocar, do assim, futebol. Libertadores Feminina, por exemplo. Você vai colocar ali, aí você vai ver, tipo, nossa, o jogo de ontem, que definiu o último jogo das quartas de final. Aham. Aí você vai falar, deixa eu ver quem jogou. Aí você coloca lá. Tá lá. Maria Antonieta Marres da Silva Osana. Aí você precisa de um trabalho para achar o número dela. E como chamam ela nesse monte de nome? Moi. Morre. Claro. Aí você vai ter que fazer isso com Toda... 30 pessoas de cada lado. É um estudo... Pô, é impossível. Facilita. Mete um campinho. Pô, simples. Desenha com a mão, se for o caso. Aham. Mas a gente não tem dinheiro, não tem problema. Desenha. Tem um campinho aqui, ó, atrás de você. Exatamente. Desenha ali um campinho. E aí você coloca quem tá no gol. Mas assim eu vou entregar o meu plano tático. Você não é tão importante assim, bem. Perfeito, O Guardiola entrega. É. Por que você não vai entregar? E em qual site? Quais são os sites mais, assim, Tem alguns. bons pra pesquisa, assim? Cada um se identifica com um. Com um, né? Mas assim, tem o Soccerway, o SofaScore, tem SofaScore, né, vários. que usa muito. Mas assim, onde a gente pega as escalações na hora. O problema é o que a gente estuda antes. Antes. Então, primeiro, que time é esse? De onde ele é? De que origem, país ele a historinha do a time. história dele, quantos títulos tem, já tem, não tem. Só que fazer isso a cada jogo, para cada time, não é tarefa fácil. Aham. Mas teu HD vai registrando, assim, quando você fizer de novo um jogo... Vai. Vai, né? Você já tem uma noção Por isso que ali. a gente pede que a gente tenha uma continuidade. Quando a pessoa diz assim, mas não é por isso, é porque mulher realmente não é boa nisso. Sim, porque não deram a oportunidade da gente chegar no ponto que os caras chegaram. Por exemplo, se você pegar o Galvão Bueno, que ficou 50 anos fazendo a seleção brasileira, Claro. é óbvio que o cara pintou na boca do vestiário, ele fala... Inclusive, quando ele pintou na boca do vestiário em em 1983, aconteceu um negócio... Pô, ele Você vai tem como criando saber, ele tava lá. embasamento, lógico. E aí todo mundo já... Pô, E vai identificando também o narrador, muitas vezes, com aquele campeonato, com aquele time, narrador, normal. narradora, né? Com aquele campeonato, com aquele time. Isso é legal, isso vai trazendo uma construção, às vezes, Vai. interessante mesmo. Nunca tinha pensado nisso. E eu falei isso para nossa chefia. Falei, olha, a gente precisa ir criando essa identificação porque ela não surge do nada.
sabe? Total. A gerência, a gestão criar de mesmo, talentos precisa estar atenta para entender com quem, por exemplo, Paulo Andrade está completamente identificado com a Premier League. É isso, é sobre isso, exatamente. Né? Ao ponto de que quando você coloca alguém diferente, as pessoas chiam. Estranham, Porque assim, tem que ser o Paulo Andrade, enfim. Rogério Vogan está totalmente identificado com o espanhol. Isso, depois tem o que eu adoro do futebol alemão. Tchau, tchau! Eu também, poxa, tá na ponta da língua. Pera, vamos. Deixa eu puxar aqui. É o Gerd Wenzel. Acho que é isso. É o Wenzel, Gerd Wenzel, é isso. E aí o que acontece? As contas que estão acostumadas a acompanhar determinado time, futebol feminino, eu tô completamente identificada com o futebol feminino. Ao Exato. ponto de sair da finalíssima e ver a Andressa Alves postando o gol que eu narrei dela. Uau. Pô, isso é o ápice. Total. É chegar no topo. Então, eu dei como exemplo, eu falei, vocês querem mais momentos como esse? A gente precisa estar identificado. Como os caras estão. Sim. Porque, ou seja, você não tem, então, essa... como é que chama? A escala, né? Ela vai te... que é o que chega Se você não tiver uma pro sequência mínima. ali, E a escala, na verdade, é tipo assim, ela é encaixada num outro sentido, no sentido de disponibilidade mesmo Isso, mas, e vamos aí, mas né? a gestão de talentos precisa entender que não é só uma questão Claro, essa de horário. construção. Se quiser produzir talentos realmente, você vai precisar investir tempo nisso. É uma visão muito legal, assim, realmente nunca tinha parado pra pensar que você pode mesmo construir essa identidade do campeonato, o time que narra aquele campeonato. Quando muda a grade da Rede Globo, na TV convencional, na TV aberta. Eu falo até há pouco tempo atrás, porque hoje com tanta TV fechada é difícil até criar esse vínculo. Mas antigamente, nossa, mudou o horário do Jornal Nacional. Putz! Mexia na vida da pessoa, né? Porque nós somos seres de hábitos. Super acostumado, Então você pode criar. Quando a Fátima Bernardes deixou o programa, eu falei, meu Deus, minha vida tá acabada sem a Fátima. E no fim continua, todo mundo tá vivo, né? Tipo quando ela começou, teve um estranhamento. Um dia o Faustão entrou na Globo, vindo do Perdidos da Noite. E a gente tinha a sensação que a TV estava ligada na Band. Tipo isso. Depois, anos depois, ele sair da Globo, criou um vácuo ali, né? Assim, então, realmente... a gestão de talentos precisa estar atenta com isso. E veja você, o Paulo Andrade, por exemplo, agora está se posicionando com a Libertadores. Ele e o Vogan. Legal, ótimo. Olha que interessante. O amigão. Por quê? Porque ele se Paulo Andrade desafiou... não é o amigão. Não. O amigão querido tá lá também, mas o Paulo Andrade é normalmente reconhecido pela Premier League, né? Mas não, cara, ele é um baita narrador que agora vai se identificando também com a Libertadores, o Vogan, e assim a gente vai criando isso, assim, esse vínculo, que é muito legal, você se encarinha também por aquele time. E depende também daquilo que a TV tem de direitos. Fato. Porque, por exemplo, se a gente pudesse transmitir todos os jogos da Seleção Brasileira Feminina, a gente não esconderia nem meio. Lógico. Transmitiríamos todos, e com certeza você já teria como o Luciano faria. Fato. E fez. Verdade, porque o Luciano sempre que eu vi futebol feminino, porque eu, como um cara de 41 anos que ama futebol, eu lembro de assistir, não acompanhava, mas lembro de assistir a Seleção Brasileira Feminina em Copa do Mundo. Bastante. Tinha um clima de Copa do Mundo. E quem fazia esse clima era Luciano do Vale, assim. Luciano do Vale sabia criar clima. Porque o que eu me lembro dos tempos de Luciano do Vale não é só ele na Band, Elia Júnior e tudo mais. Sim. É o clima, é eu e meu pai preparando churrasco, esperando o jogo das 4, assistindo Band desde de manhã. O helicóptero mostrando lá o estádio do Morumbi, não sei o quê. Ele criava um pré-jogo enorme de horas e horas e horas, assim, né? A turma dele, aquela galera da Band, que pra mim mora no coração, assim, eu sou apaixonado por comunicação também. O Luciano é um cara muito... Ele mudou tudo. Porque nós não tínhamos... Primeiro, a gente não tinha TV fechada. Então, ele começa com esse conceito. Exato. A gente não tinha nenhum contato com esportes americanos. Zero. Então, ele começa a trazer campeonatos de fora. Ele trouxe NBA, né?
Ele trouxe a NBA, o campeonato italiano passava na faixa, na faixa do esporte. Isso, que era com aquele cara que era mais italianão também. Era o que infelizmente nos deixou, também foi da ESPN. Silvio Lancelotti. O Lancelotti. Maravilhoso, isso. Ele começa a trazer o Everaldo Marques, outro dia, a gente conversando, o EV, querido, um beijo. O EV falou, eu comecei por causa do Luciano. Então, assim, a transformação que ele trouxe pra gente foi tão... Eu, mulher, comecei com o Luciano. Quer dizer, ele trouxe tantas transformações de vida. O boxe, né? Tem essa história aqui, o Maguila, né? Não, essa eu tenho que contar. As lutas do Maguila. O boxe, quando o Band Esportes começa aí, existe um recorte em que a família tinha um canal de transmissão. Família Saad. A família Saad, um canal de transmissão. E aí, o que a gente vai fazer com isso? E aí eles conversam com o Luciano e dizem, Luciano, e aí, o que você acha? Ele fala, tem que botar esporte. Chama concessão de um novo canal de transmissão, perfeito. E aí começa o Band Esportes. Maravilhoso. E a gente fazia toda sexta-feira, uma sexta-feira de boxe. Do boxe que as pessoas se convencionaram a chamar de amador, mas eu chamo de olímpico. Boa. Então a gente tinha, a gente chegou a fazer mais de 1000 lutas de boxe. Não tem nada que me alegre. Olha, meu olho até brilha. Era muito legal. E esses dias saindo de uma transmissão, o Hugo Botelho estava saindo de outra, com o comentarista do boxe, e ele falou, pô, que prazer te conhecer. E eu pensei, futebol feminino? Por que ele tá falando por causa do boxe. Eu te acompanhava. Nossa, que animal. E os caras entrando em ringue, e o Luciano do meu lado, um dia entrou um cara com um calção... que a gente tava muito puxado pra cima. A gente viu que tava centropeito. E deu um ataque de riso na gente. A gente riu muito, por horas. Mas tinha que manter no ar. E a gente ficava tentando... Então, assim, né? Aí eu lutar boxe pra entender como era. É mesmo? Eu tenho isso. Se aprofundar mais no esporte ali, fui fazer tudo. Nomes e regras. Coordenação, frequentar academia, cuspir em balde, tudo isso. Maravilhoso, é bom, né? Uma boa... E aprendi tudo sobre o boxe olímpico. Graças ao Luciano, graças ao presidente na época, o Daniel Fux, o presidente Bozelli. E dava audiência, as pessoas assistiam. Pra caramba! Porque é muito a tendência que se cria. Quem cria a tendência somos nós, no sentido de comunicadores. Total. Não tem que ficar sempre seguindo a tendência. E também ele jogava muito com isso de a Globo com a grana e a o gente Luciano com uma vontade. Sacadas, assim, indo sempre para um lado mais subversivo da coisa, assim. O vôlei, o desafio do Galo. E a gente nunca ganhava dinheiro. A gente nunca ganhava dinheiro, sabe? Não era sobre isso, né? Não era. Mas marcou, muito, marcou uma geração, muito. Assim. E assim foi com o boxe, com tantas outras modalidades que, gente, até sinuca, pelo amor de Deus. E ele conta que teve uma luta, eu não tava junto, mas ele conta que teve uma luta do Maguila, que o Maguila, assim, tava pra entrar, foi tipo em Las Vegas, foi um mó lutaço. Uau! E aí, diz que o Maguila falou assim, o Luciano, aquele jeito dele, né, e falou assim, eu não tô achando meu anel. E o Luciano falou, dane-se o anel, você vai subir lá agora no ringue em Las Vegas, né? Mas ele falou, não subo, sem o anel eu não subo. E ele e o Kiko da Sport Promotion tiveram que sair para ir atrás de um anel. Tipo, por favor, esse anel tem o mesmo peso que aquele emocional. Tipo, a gente meio que achou esse anel. Se eu estiver contando uma coisa que não devia ter contado, desculpa, mas eu acho que ele depois ficou sabendo, sim. E o Luciano conta, é muito engraçado, contava, né? Contava da Paula, da Hortência, da briga que existia entre as mães delas. Olha, sério? Uma mãe ficava atrás de cada tabela, descendo a lenha na outra mãe. Elas jogando contra ou juntas no contra? Contra, nos clubes. Maravilhoso. E aí ficava, não, porque a Hortência, tipo, sabe, é muito melhor que esta tal de Paula. E a mãe da Paula, mas acontece que esta tal de Paula. E elas trocavam farpa. Viu esses bastidores, vocês viram esses bastidores, tem uma foto, eu acho que tá em casa. É uma foto em que a Paula tá sentada no colo dele. Olha, começando tipo carreira, assim? Começando carreira, criança. O Guga, quando ganhou Roland Garros. Nossa, Roland Garros foi transmitido... Foi, quando ele foi campeão. Ele disse, o próprio Guga diz o seguinte, eu não sei se foi transmitido o jogo, mas eu me lembro assim, o senhor Armando Nogueira, o Luciano,
todo mundo lá em Paris. Que time. E eu me lembro do Guga, quando entrou para a conferência de imprensa, ter dito: agora eu realmente entendi que eu tô importante. Porque o senhor Armando Nogueira e o Luciano do Vale estão aqui. Uau. E fazer aquele de todo mundo olhar, sabe? Muitas vezes isso aconteceu. É porque realmente participou do começo de muitos esportistas que depois alcançaram lugares enormes, né? E esses esportistas souberam sempre O reconhecer. Luciano do vôlei. A gente foi para um Mundial na Itália como convidados. Acho que foi em 2004, foi de um título. Eu só não tenho certeza se foi 2004, 2003. Mas assim, que a quadra inteira, aquela quadra com o Giba, Gustavo, aqueles caras Isso, sensacionais, né? exato. Que continuaram sendo sensacionais, continuou chegando jogadores sensacionais, mas assim, a quadra parou Pra aplaudir. e falar: Luciano tá Luciano, aqui. valeu, obrigado, né, E pelo terminar, incentivo que e você terminar a deu ao noite, assim, e todo mundo jantar, e a gente sair depois do jantar, e eu olhar em volta e falar: meu Deus, olha todo mundo que tá nessa mesa. Assim, gente, eu não tenho preparo emocional para estar nessa mesa, sabe? Você vê, né, como esses esportes olímpicos, eles têm tanto potencial, o público pira, né? É uma pena só que eles são escondidos em alguns lugares, assim, em canais da Com própria... menos atenção do que deveria ter, né? E não é sobre o esporte, é sobre a transmissão que se faz, sobre a importância que se dá para aquilo, porque a gente pode construir um imaginário na cabeça. Não é um imaginário, é uma realidade, mostrar a realidade, como esse esporte é legal e como dá para você pirar assistindo esse esporte. É o storytelling, né? Puro, isso. O que eu vejo um pouco a Cazé TV, que aponta, né, para um novo momento, assim, né, de emissoras e para a internet ganhando um peso de ser detentora de transmissões, às Sim. vezes, né? Que é uma coisa nova. Ele tá transmitindo agora um campeonato de 1x1, que é um campeonato que é um goleiro e uma pessoa contra um outro goleiro e uma pessoa numa quadra. Então é meio um desafio, é meio coisa de Eu habilidade. cheguei a ver. Então, me faz lembrar o Luciano, me faz lembrar o que o Luciano fazia, no sentido de: galera, olha isso aqui. Sim. Olha os vídeos americanos, porque tem um negócio que é futebol americano 1x1 lá nos Estados Unidos, que bomba. É. Então eu consigo identificar que eles estão tentando criar e construir uma audiência para esse tipo de coisa, 1x1. Sim. Tentar transformar, porque as quadras lotam, então eles estão identificando, meu, olha aquilo. Como faz, por exemplo, a NBA no All-Star Game? Aham, legal. Um campeonato da de enterrada. Total. Como a MLS fazia também um final de semana de Sim. finalização, shootout. O sabe? primeiro All-Star Game que eu fui foi justamente em Nova York e ia se despedir um cara, que era o Jordan. E eu sentei na posição, quase que dentro da quadra. Mentira. Eu vi. Nossa. Ele, o Shaquille O'Neal, esses caras todos assim. Foi um fim de semana de All-Star? Foi. Nossa, então Eu foi o guardo a último credencial ano. até hoje. E eu tenho umas fotos que eu tirei de uma xereta. Porque naquela época a gente não tinha, né? Não Smartphone, não tinha nada Tinha que disso. revelar. E eu, tipo, tirei foto do teto. E aí eu fiquei pensando: gente, por que eu tirei foto do teto? Passa aquelas fotos ótimas de olhar. Tipo, que porra é essa, né? E aí eu fui olhar, porque a gente teve a apresentação do Fantasma da Ópera num dos quartos. Intervalo? Nossa. De tão importantão que era, né? Imagina. Eles sabem fazer, né? E aí mas quando eu sentei na posição, eu senti um tuque na minha poltrona, assim, sabe? E já pensei: pô, por que essa pessoa não respeita, né, gente? Vem dando joelhada, parece que você tá no cinema, no ônibus, sei lá, que alguém fica dando joelhada. Que saco, né? E me virei pra olhar feio. E era o Magic Johnson. Meu Deus. Aí você Era ele e a desculpa esposa. por estar aqui, né? Eu olhei, eu fiquei tão... Eu tô incomodando você aqui, Shaquille? Não, porque eu posso sair, entendeu? E assim, o cara era tão gigante que eu lembro que eu olhei pra olhar de forma horizontal. Era o Magic? Era o Magic. Era o Magic, meu. E aí eu fiz assim e assim, né? E eu falei: gente... O cara é gigante mesmo. E ele fez... Aham, maravilhoso. E eu... E isso era que ano, você lembra? Lembro, era... Lembro, é ótimo, né? Olha, o All-Star Game, o último que participou, o Jordan, eu acho que foi 98 ou 99. Imagino que era esse momento. Porque foi no assim, Madison né? Square Garden, o All-Star Game em Nova York. Eu acho que foi isso mesmo.
Não, e é muito entretenimento esse All-Star Game, esse final de semana, é Gente, muito entretenimento. O hotel é entretenimento. O hotel já é, né? Já é. Aham, Tipo, você exato. desce pra tomar café, você vai dar de cara com algum jogador ou com a família de algum jogador. Mas fora isso ser entretenimento, isso também isso é um grande entretenimento de transmissão, né? Que é Eu isso que a gente acho. estava falando, assim, né? De que, claro, os americanos sabem muito bem explorar uma transmissão, né? Eles, e a ESPN caminha, conversa muito com isso tudo, porque Sim. afinal é uma mãe disso tudo, né? A ESPN. E às vezes eu fico com essa cabeça de comunicação, assim, olhando alguns conteúdos, alguns esportes, você fica pensando, meu, isso aí daria uma transmissão legal. É o campeonato da bexiga, aquela bexiga que não pode pegar no chão, Sim. e os caras têm que ficar batendo, não sei o quê. Tem coisas que às vezes é puro entretenimento. E o Luciano, às vezes, pegava uma sacada dessa, de esportes, às vezes, amadores, outros esportes que simplesmente merecem ser olhados mais. Porque são esportes muito entretenidos. O futebol coisa de areia, o vôlei de areia, né? O beach vôlei Beach agora, que é vôlei, mó pô, febre. e sempre foi legal pra caramba. É um Quem- baita Quem conteúdo. começa fica apaixonado, E os né? intervalos tem DJ, tem uns gritos de Monster Block, não sei o que. É mega entretenimento. Outra coisa que eu tenho o maior sonho assim, de ver transmitido é o paraquedismo. Que eu vi lá em Dubai, eles faziam transmissões, a Bein Sports. Olha que animal. A Bein Sports, olha, É, patrocina eles- muito time ali, né? Pois Na é. Inglaterra. E eu vi, e eu fiquei tão interessada que eu fui fazer o curso de paraquedismo, né? Você fez? Fiz. Você salta? Salto, Sozinha? sozinha. Eu fiz o que eles chamam de Accelerated Free Fall. É um curso Rápido. rápido, Ah, em que você rapidamente vai sair sozinho do avião para fazer manobra e tal. E eu fiz. Pô, morrendo de medo. porra! Dá muito medo, mas assim, é muito louco. Porque, primeiro que a gente tem aquela sensação de cair, né? Aí eu vou cair. Aham, o Não, free você não vai fall. cair. Você vai sair no vento. Perfeito, Porque tá. o Você avião já está sai numa com- velocidade Legal, X bem observado. que você não cai, você entra no Diferente vento. do bungee jump, né? Isso, Bem você diferente. tá numa base A sensação estática. de morte, de se jogar do prédio, né? Exato, é diferente. Você não vai ter essa sensação. Vai ter outras de quase morte, mas não essa. Exato, vai te faltar hora pra Mas assim, outra é coisa. muito louco, porque você começa com dois instrutores. Tá. Primeiro você faz toda a prova teórica para ver se você tem condições de subir, se você tem condições de fazer. Eles são muito Você fez um responsáveis. testezinho num carrinho que é meio de rolimã, que você deita assim. Aí já é treino. Aí já é treino, perfeito. Primeiro você faz só teórica. Uhum. Aí se você passar na teórica, aí você vai para as outras coisas. Aí você treina em solo que não é irreproduzível. Nossa. Porque não tem como você ficar subindo e descendo Claro. para treinar. Esquece. Claro. O que você faz? Imagina. Né? Então, você Nem tem que túnel de vento imaginar. você chegou a pegar assim. Nem Aqueles túnel de negócio- vento. Não, direto pro avião. Tudo em inglês. Não, fiz aqui, em Boituva. Você fez em Boituva. Fiz. Você vai se tornando cada vez mais corajosa aqui nessa nossa entrevista. Porque eu falei, não é Não, tô brincando, possível Boituva isso, é um baita tipo... centro de paraquedismo. Não, um baita centro. é. Quando eu saltei acoplado, E né, to- foi lá. E todo lugar tem problema, né? Mesmo lá na Sim. Palm Jumeirah, onde a gente, em Dubai, onde a gente acompanhava a área de salto, que tem gente do mundo inteiro, já aconteceu problema também. Claro, né? Sempre tem. Claro, como tem a E batida de carro. proporcionalmente é Aham, muito exato, menos que batida exato. de carro. Lógico, fato. Mas assim, é muito louco, porque você é a cabeça também. De novo. O desafio tá aí, na verdade, eu acho, né? Tem o primeiro salto, então você tá aqui, né? Tipo, na porta do avião. Aí tem um cara lá dentro e um cara aqui fora. Quando você sai, você tá com um cara aqui, outro aqui. Eles seguram no seu macacão. Você já sai sozinha, você já não está acoplada em ninguém? Amarrada, não. Eles seguram no seu macacão e você salta. O objetivo é manter você lúcido. Porque a adrenalina tende a te deixar fora. Eu desmaiei quando eu saltei. Então, tem gente que desmaia, tem Uhum. gente que perde a noção, tem gente que o labirinto. São muitas coisas que podem acontecer. Então, depois que eles têm certeza de que você é são, de que você não tem nenhum problema realmente e tal. E nesse salto, quem puxa a sua corda? É Então, você? Aí o que acontece? Você faz o treino em solo, Perfeito. a contagem, com o altímetro, tudo direitinho. O capacete tem até um dispositivo que faz pi, 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 para você comandar. Comandar é puxar o batoque, que a gente chama, né? E esse batoque que desenrola toda a engrenagem do paraquedas. Então, quando você salta a primeira vez, eles vão junto assim. Aí, quando você começa a cair na coluna de vento, que é o que precisa, eles começam a te fazer perguntas. Nossa, é uma prova
Então eles fazem, e eu não entendia isso. Eles começam a fazer perguntas do tipo, você tá, não sei o quê, você vê uma mão. Porque você tá... sim. Né? Você vê uma mão assim e você pá. A primeira pergunta, tá pronta pro salto? Não é pra saber se você tá pronto pro salto, pra ver se você tá consciente. Tá viva. Exatamente. E aí você vai fazendo isso e tal, chega um ponto, eles saem, então um vira pra cá, o outro vira pra lá, é a hora que você comanda, você comanda. O primeiro cheque que você faz é o cheque visual. Se abriu o Se abriu, paraquedas. então você tem um protocolo, né, de cordas, tal, não sei o que lá, desenroladas, de checagem. Se tiver, e eu tive o azar de pegar um charuto uma vez. Meu pai. E aí você precisa saber como que você vai sair daquela condição, né, para poder navegar, porque você fica um tempo navegando, né, depois daquele voar tranco. é navegar. Você navega e depois você faz o pouso. Perfeito. Aí, conforme vai passando, já quando chega no terceiro salto, você já vai sozinho. Porque primeiro sai um. Aí, segunda etapa, você vai só com um instrutor. Aí já não tem aquele cara que te protege da porta do avião. Ó. Pera. A terceira é você ir sozinha também no avião? Não, você vai com gente. Ok, mas só o piloto ou você vai com um instrutor ainda assim? Tem gente junto. O instrutor vai estar no tá. avião. Vai ter sempre um instrutor no avião. Sempre. Mas você pula sozinha. Mas você vai sair sozinho. Vai sair sozinha, vai. ok. Então, aí ele faz a pergunta, se você está pronto para o salto, ok. E ele faz pode ir para a porta. Go. Aí você já vai sozinha para a porta. Então, o que eles sugerem, né? Porque eu pensava, meu Deus, aqui, né? Então, a primeira coisa é não olhar para baixo. Então, você olha para o nariz do avião. Esse é um protocolo mesmo. Perfeito. Então, você sai, é uma porta muito pequena, então por isso você treina lá embaixo, esse espaço. Então, você se coloca com o ombro, mãos espalmadas na porta do avião. Uma por dentro, uma por fora. A perna, ela fica nesse sentido, com os dois pés no chão, de modo que quando você abrir esse, você já saiu. Claro, porque se engancha um desses pés ali na saída. Sai esse na frente não pode. Então, você já fica aqui nessa posição e com o olhar para o nariz do avião e para que os outros saibam em que ponto você tá encrencado na porta ou não. Se você travou. Então você faz um balanço em cima, embaixo, sai. Quando você sai, você já abre a perna, você já tá no ar. Foi. No way back, sem volta atrás. E aí você começa com as manobras. E aí você começa a entender seu corpo no ar. Então, quando eu coloco o braço direito, eu giro para direita. Essa que aí também. Quando eu coloco o esquerdo, eu giro para esquerda. Esse lado também é perigoso, que você pode entrar numa espiral ali. Pode, né, por isso que o terceiro eu achei o mais difícil de passar. Porque em que consiste, aí vem outro aprendizado legal. No terceiro, a única coisa que você precisa fazer. Gente perfeccionista tem dificuldade de passar no terceiro. A única coisa que você precisa fazer é ficar quieto. E é difícil ficar quieto. Muito difícil. Numa situação dessas, né? Principalmente, assim, eu bombei... Acho que eu fiz 4 vezes o terceiro nível. Olha. Fui. Porque eu não conseguia ficar parada numa coluna de vento sem pensar em nada. A não ser no meu ponto fixo, que é a minha referência, né? Mesmo quando você tá saltando, você não tá olhando para baixo. Não, você tá na sua referência, porque o corpo tá estendido, então você pega, sei lá, uma nuvem, um horizonte, qualquer coisa. Ali, por quê? Porque o seu corpo não pode fazer isso, que é inseguro. Você não pode balançar. Então você você tem que cair numa mesma coluna de vento. Entendi isso. Sem escapar. Entendi. Então, qual é o desafio? Você pegar a sua referência e se manter nela. Sem fazer isso, nem isso, nem isso. Simplesmente estar em queda livre. E é só você ficar quieto. O que acontece? Nas primeiras vezes, você começa... Ai, meu Deus, não, deixa eu ajeitar aqui, não sei o quê. E aí você sai, você escapa, você sai da coluna. Quando você vai de boa, você... Tuf. Show de bola. Encaixou e aí foi. Aí você começa a desfrutar do... Porque aí meu instrutor falou, não, mas você não tá... Eu falava, ai meu Deus, mas é porque eu saí do avião, pra mim é muito difícil. Ele falou, você não tá saindo do avião. Você tá entrando no vento, olha de outro jeito. Então... Olha, então temos aqui uma paraquedista. Que tá inativa no momento, inativa, né? E quando você volta, isso também é legal falar. Quando você volta, você faz tudo de novo. Tem uma reciclagem. Se você passar, eu acho que são 2 ou 3 meses que você passa sem saltos, você volta, faz o processo de novo. Porque não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Eu sou amigo do Gui Pádua, que é um paraquedista, né, das antigas. E o Gui
dentro daquele humor ácido dele, dos paraquedistas, da turma do radical, tem um humor ácido, né? Ele diz que ele não tem amigos velhos. Ele fala, meus amigos não envelhecem, porque é todo mundo dá muito tempo. louco, assim, realmente, todo mundo no limite, assim. Mas aí muito extremo também, né? Mas quando você falou de transmissão do paraquedas, eu me lembrei de como a Red Bull também explora muito bem esse tipo de... Você imagina a câmera dentro do avião. Total, ia ser incrível. Preparando, a galera esperando lá na área de salto. O Globo Esporte também um tempo fazia uma coisa ou outra, uma descida Não, eu de queria transmissão bike. mesmo. Tipo, ó, nós vamos pra área de salto, 8 horas da manhã começa a transmissão. Isso, uma coisa E mais você vai até fixa. às 8 da Todo final de noite. semana tem, exato. Pô, esse aqui passou, aquele ali não passou, esse aqui ganhou o campeonato de chegada, aquele ali ganhou o campeonato de pouso, de blá, 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 e assim vai. Se bobear em algum lugar do mundo, alguém já tá fazendo Eu esse, acho. né? Ó, Lu, a gente tem aqui uma pergunta. Nosso slogan é uma jogada muda tudo, né? E uma jogada pode mudar tudo em vários ambientes, assim. E falando da história da vida da pessoa, assim. Às vezes a gente faz uma jogada, um movimento, uma escolha que acaba mudando a nossa vida, né? Que a gente olha pra trás assim e fala, olha, realmente a jogada que mudou pra mim foi quando eu escolhi fazer tal coisa, quando eu decidi que aquele era meu caminho e tal. Você tem uma jogada, assim, que você entenda como uma jogada importante na sua vida, assim, uma jogada de movimentação, né? Ai, é tão difícil, porque foram várias, assim, eu acho que vários momentos marcantes, né? Mas eu acho que toda vez que eu me coloco numa posição de medo, em que eu tenho medo, mas eu resolvo com a ação não permitir que ele me trave, é uma coisa legal. Então, e eu não preciso ter problema para falar sobre isso, né? Então, sobre esse medo. Eu acho que a minha grande jogada foi me aceitar como eu sou, sabe? E aí você faz várias vezes essa grande jogada, várias, porque você, né? Porque você eventualmente volta por alguma questão, por alguma reserva, por alguma coisa que ficou, e ou coloca algo isso em novo prática que se apresenta. Exato. É aquela caminhada para a cabine toda vez, sabe? É aquela caminhada para a cabine toda vez. É maravilhoso. Virou um ponto de virar uma jogada mesmo. Uma história mesmo, né, pra você, aquela subida, é cinematográfica essa subida pra cabine, assim, pra você, né, tem uma... É emblemática, É emblemática, assim. Exatamente. Assim, foi virada de chave mesmo. E sobre uma jogada que vai mudar a vida, tem no futebol, às vezes a gente consegue prever algumas coisas, ou não, né, que é normalmente onde nascem os memes. Mas, assim, Fluminense e Boca Juniors, a gente vai ter aí uma final de Libertadores, né, tem a semifinal, aí tem um caminho até vir a final. Como será que esses times vão chegar, né? No dia 4, se eu não me engano, ou 5 de novembro. Acho que é 4, 4, né? Mas como você... Qual um palpite seu aí pra final? Então, qual a sua leitura pra essa final? Podia ter uma pergunta mais fácil. Porque eu acompanho muito Boca, acompanho muito o Campeonato Argentino. Mais do que acompanho o brasileiro. Claro, por causa do Campeonato Brasileiro. Né? Eu tô toda semana vendo. Eu confesso que quando eu vejo o Boca nessa temporada jogando o Campeonato Argentino, eu não dou muito pra ele. Fato. Pô, mas aí eles chegam na frente do Palmeiras e fazem o que fizeram. Que tem uma coisa da Libertadores, tem, né? Tem. Que o Real Madrid tem muito com a Champions League, assim, né? É uma vibe, é uma mood, é um negócio que impregna de um jeito que você fala, olha, esse cara não tá jogando nada. Pois ele vai para uma semifinal e vai jogar tudo. E eu tenho uma simpatia muito grande com o Fluminense. Porque o Paulista de Jundiaí, que é o meu time, fez a final da Copa do Brasil em 2005 Perfeito, ou 2006, com o Fluminense. Perfeito. E eu nunca tinha ido no estádio do Fluminense por, sei lá, por escala mesmo. Nunca tinha coincidido. E quando eu vi a torcida do Fluminense... Foi do Maraca. Não foi no Maracanã. Mas também não foi Laranjeiras. Eu acho que foi. Caramba! Eu acho que a gente faz muito tempo. Que incrível. Isso não é erro, é falta de memória mesmo. Claro. Mas eu lembro de ter visto a torcida e de ter falado, olha, o Paulista pode até não ganhar. Ganhou, ainda bem. Mas assim, o Paulista pode até não ganhar. Valeu cada segundo por ver a torcida. É uma identificação
O Carioca tem uma identificação muito interessante com seus times. Gente, que coisa. Uma coisa, né? E assim, de você chorar mesmo, de você ficar emocionado e Eles falar. vestem muito a camiseta do time. Eu não sei se é porque, claro, são maneiras diferentes da cidade, mas eu vejo menos pessoas em São Paulo vestindo a camiseta do seu time. No Rio é basicamente o A vida social no Rio, Ela gira de um jeito diferente. ela já se baseia, né, meio que no futebol. No futebol total, né? As conexões já giram por aí, os cantinhos. Aqui é o cantinho do flamenguista, aqui é o cantinho do Botafogo. Isso. Né? É muito. Eu acho incrível, assim, realmente. E o Fluminense tem todo um lado também boêmio. Mas eu espero né? que o Fluminense ganhe. É, Porque o Boca já ganhou, sim, isso é já fato. tem. Fato. Então, assim, eu gostaria muito. Você imagina a festa que seria, e por ser um time brasileiro, No obviamente. Maracanã. Apesar de gostar muito do futebol. Eu também. Eu sou Boca, Argentino. inclusive, Você é assim. Boca? Sou Boca. Ah, Mas eu vocês sou. falam Senese ou Chenese? Chinese. Chineses, Perfeito. Que é uma coisa, acho que a origem tem alguma coisa a ver com os pizzaiolos. Tem alguma coisa com pizza aí, o chinese. Eu não sei agora exatamente de onde vem essa Sei, origem. mas E é muito Los legal. Bosteiros também, Los né? Bosteiros. Que em português fica meio estranho, né? Ficar falando Sim. os bosteiros e tal. mas assim, eu também, nessa hora da torcida final, assim, eu também quero que eu acho vai ser lindo se o Fluminense ganhar. Nossa, vai Principalmente ser por demais. aquela derrota que eles tiveram na Liberta ali atrás, assim. De qualquer maneira, assim, eu tenho certeza, vai todo mundo parar. Vai ser um nirvana, assim, né? Vai ser Vai. um E momento a de Libertadores êxtase. feminina também vai, viu? Vai ser perto, Vai. a final vai ser... Não, afinal é no próximo final de semana. Ah, já no próximo final de Já semana. tiro curto, começou dia 5, vai terminar dia 21. E calhou que a gente tem 2 semifinais. Eu fiz um jogo das quartas. Tá. E passaram para semifinais. Olha que louco. O Internacional está participando pela primeira vez no feminino. Olha, Conseguiu a vaga por é causa mesmo? do brasileiro. Ser vice no brasileiro. Entrou o Palmeiras, porque é atual campeão. aham. E entrou o Corinthians, por ser campeão brasileiro. As 3 equipes estão classificadas. E quem é a outra? Atlético Nacional. Atlético Ou Nacional da Colômbia. Ou Atlético de América de Cali. Cali. Aham, tá. Eu posso estar numa Um dos confusão. dois. Mas o que acontece? Corinthians e Inter vão ter que se eliminar na semifinal. Pra pegar o Palmeiras que vem do outro lado enfrentando o time colombiano. Detalhe, tá acontecendo na Colômbia. Então Então pode ter um Corinthians e Palmeiras na final da Libertadores Sim. feminina, caramba. Já teremos a reedição do Brasileiro na semi. Com Corinthians e Inter. Verdade. E aí... Bom, e o Palmeiras também sempre já enfrentou no masculino muitas vezes esses times colombianos também. E o Palmeiras pode fazer uma história incrível, porque elas são as atuais campeãs. Da Liberta. Participaram pela primeira vez, ganharam. Estão participando pela segunda e podem ser pela segunda E a vez. Ferroviária esse ano não, Infelizmente, não foi, não. assim. Infelizmente aham. não, mas é um time muito É um time bom, né, tradicional. também, pô. assim, que tá marcando. Então, final de semana que vem, aonde? Olha, os canais que eu sei que vão passar, né? A Sport TV tem, o canal Gold tem, tá passando todos os verdade, é um jogos canal também interessante. Então, de eu acho internet. que nesse ano eu acho que essa galera, se tiver mais algum streaming, E o local da final? o local vai ser justamente, eu acho que é Bogotá, são duas sedes. Cali e Bogotá. Ah, tá. Então eu não sei tá. qual Foi todo exatamente. disputado lá. Vai ser Cali, porque Bogotá tem capacidade para 10 mil. E Aham. Cali já tem capacidade para 30 e tantos mil. Então vai estar cheio. Vai estar cheio. vai. Ah, que legal. Então ótimo. Então assistam. Tá na semifinal agora essa Então, semana, terça, né? amanhã já tem o primeiro jogo da semifinal. Corinthians, eu tô muito louca com isso. Corinthians Internacional. Na quarta é Palmeiras e a equipe colombiana, que Aham, ou boa, a é gente vai Cali ou é checar. Nacional. E aí depois a gente No já final de parte no semana sábado. final. E você vai em loco? Não, Não. infelizmente não. Infelizmente Mas você não. faz o jogo? Eu fiz toda a fase de grupos e quartas. Aham. Agora assumem as equipes que são identificadas, as equipes de transmissão, porque foi pelo canal Gold, são as perfeito. equipes de transmissão que são identificadas com os clubes. Então, assim, é a galera que assumidamente torce pro Palmeiras vai fazer os jogos do Palmeiras. A galera que assumidamente torce pro Corinthians vai fazer. Que é um caminho, né? É um caminho. Que é um caminho hoje em dia, que é um caminho que uma emissora de TV, eu acho que dificilmente Não vai poderia. fazer. Não poderia, porque são responsabilidades diferentes. São plataformas diferentes. Uma coisa é entretenimento, outra é jornalismo. Eventualmente podem se fundir de vez em quando, né? Até dá pra fazer talvez num outro momento, às vezes enfrentando uma equipe estrangeira
estrangeira, você Eventualmente. consegue fazer, às vezes, né, numa grande emissora e tal. Mas o caminho da grande emissora é realmente uma coisa muito mais sem tomar um lado, um partido. E também, e ao mesmo tempo, a internet permite com que você pegue e bote uma equipe de corintiano pra narrar jogo do Torcendo Corinthians. loucamente. Que é uma Subindo na maneira. mesa. Porque tem gente que se incomoda com narração que não é... Clubista. Pô, tá falando o quê? Foi pênalti sim, e nem foi. O narrador tá dizendo que não Eu foi, acho nem até que foi, isso é uma sabe? tendência, viu? Porque Pode pra ser. você agradar, Tem torcedor maluco que só com só narração se for dele. tendenciosa. É, exatamente. A que ponto chegamos? Pois também, é. né? Que loucura, meu Pois Deus é. do céu. Luciana Mariano aqui com a gente. Lu, muito obrigado, tá, pela entrevista. Eu que agradeço. Pra mim foi diversão. Papo ótimo, exatamente. Falamos de tudo. Você que tá por aí, toda segunda-feira a gente cola por aqui, então venham com a gente, 8 horas da noite a gente disponibiliza os nossos episódios no ar, no YouTube, colhem, assistam, sigam a gente também nas redes sociais. Suas redes sociais, Lu, quais são? Faço questão de todo mundo que é, no mínimo, equilibrado. Exato, né, pessoal? Com parcimônia, né? Vamos na Use amizade. com cuidado, na Exatamente. amizade. Mas é @Luciana Mariano. O Mariano tem 2 N's de navio. Boa, muito bem. Então colhem lá, tá? Obrigado, até semana que vem, Lu. Obrigado mais uma Eu vez. que agradeço. Valeu. Valeu, tchau, pessoal.